Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Mundo Apocalíptico. Capítulo 121. Atendente. Shen-Ning olhou para a bela jovem ajoelhada diante dele e disse, Zansu, levantar. Quero dar uma olhada no status de Chetou. Ficar de joelhos não está ajudando. Zansu imediatamente se levantou ao ouvir as palavras de Shen-Ning e esperou por Shen-Ning. Shen-Ning foi até Chetou diante dos olhos de todos. Suas sobrancelhas franziram-se depois de examinar cuidadosamente o corpo de Chetou. Ele hesitou por um momento e depois balançou a cabeça lentamente. Seu ferimento é muito sério. A abertura é muito profunda. Se houvesse um médico especializado que pudesse fazer uma operação, talvez ele pudesse viver. Caso contrário, o seu único caminho é a morte. Você só pode sofrer. Os olhos de Zansu brilharam de desespero. Mais uma vez ela se ajoelhou diante de Shen-Ning e implorou dolorosamente. Não é possível. Chetou não pode morrer. Eu estou te implorando. Tio, estou te implorando para salvar Chetou. Estou implorando para que você salve Chetou. Eu farei qualquer coisa. A jovem ao lado de Zansu também se ajoelhou diante de Shen-Ning e implorou. Prefeito, estou te implorando, salve meu pai. Desculpe. Seu ferimento eu não tenho habilidade. Shen-Ning balançou a cabeça. Mesmo antes do Zeage, Shen-Ning não teria como curar a ferida de Chetou. Nem mencione a falta de remédio após o início do Zeage. Zansu e sua filha Shen Miao ouviram o que foi dito e não puderam evitar as lágrimas. A casa se encheu de uma atmosfera desesperadora. Para essa família, a morte de sua espinha dorsal significa que a família enfrentará a ruína. Zansu e Shen Miao são as duas belezas da aldeia. Vários homens os cobiçam, mas eles são protegidos pelo caçador número 1, Chetou, fazendo com que esses homens não ousem causar problemas. Se Chetou morrer, com certeza vários homens aparecerão. Mesmo que não usem a força para continuar vivendo, Zansu e Shen Miao só podem entregar seus corpos. Deixe-me tentar. Uma voz passou de lado e atraiu a visão de todos. Zansu e Shen Miao olharam para Yuizong. Eles viram um fio de esperança em seu desespero. Yuizong se aproximou e inspecionou cuidadosamente Chetou enquanto era observado pelos olhos esperançosos de Zansu e Shen Miao. Ele descobriu que Chetou só tinha um ferimento fatal no estômago. As outras feridas não eram muito graves. Zansu e Shen Miao caminharam até o lado de Yuizong e olharam nervosamente para a expressão de Yuizong. Yuizong disse a Shen Miao, vá pegar uma tigela de água morna que foi fervida. Shen Miao foi imediatamente para a cozinha sem dizer uma palavra. Zansu perguntou um pouco preocupado, doutor, meu marido pode ser salvo? Yuizong se virou e disse, não sei. Eu só tenho 50% de certeza. Mas se eu não tentar salvá-lo, ele certamente morrerá. Se você não quer que eu tente ou não confie em mim, então diga algo agora. Zansu mordeu o lábio e disse, salve-o. Estou implorando para que você o salve. Contanto que você salve Chetou como quiser, eu prometo a você. A casa de Zansu já estava sem comida. A única coisa que ela tem é seu corpo esbelto e gracioso. Para salvar o marido, ela realmente faria qualquer coisa. Ela está disposta a oferecer seu corpo se Yuizong quiser. Seu marido só precisa ser capaz de sobreviver. Yuizong olhou para Zansu sem notá-la e prometeu, sim. Zansu é realmente uma jovem linda e graciosa. Mas ainda há uma grande lacuna entre ela e as grandes belezas como Lu Wen, Shen Yao, Ji Qinggu e Guo Guiyu. Yuizong tem 20 belezas sob sua esfera de influência que podem ser comparadas a Zansu. Na verdade, até acima de Zansu. Yuizong não tinha nenhuma ideia estranha em relação a ela. O coração de Zansu relaxou um pouco, vendo que Yuizong não prestou atenção à sua promessa. E ao mesmo tempo ele não fez nada de estranho. Afinal, a grande maioria dos homens da aldeia não conseguiria resistir ao seu encanto. Shen Miao rapidamente trouxe uma tigela de água. Yuizong pegou 3 flores salvadoras de sua bolsa. Depois de quebrá-los, ele finalmente misturou com a água para fazer um remédio líquido e depois espalhou o remédio sobre a ferida. Ele também tomou 2 analgésicos e antibióticos e forçou Chetou a engoli-los. Sob os efeitos da flor que salva vidas, a ferida de Chetou começou a cicatrizar lentamente enquanto todos observavam. Já não fluía sangue. O original, Chetou inconsciente e lutando, lentamente se recuperou e se acalmou com o remédio. Bom, eu só posso fazer neste nível. Viver ou morrer dependerá da sua força de vontade. Amanhã virei dar mais remédio e... Vamos, prefeito Shen. Estou cansado. Terminado tudo, Yuizong levantou-se e foi até Shen-Ning. Não havia mais nada que ele pudesse fazer. Ele não faria sentido ficar aqui. Shen-Ning olhou para Yuizong neste momento. Seus olhos se encheram de espanto. Ele nunca pensou que Yuizong pudesse carregar um remédio tão mágico, e isso acrescentou outra camada de respeito e medo. Os olhos complicados de Zansu e Shen Miao observaram Yuizong e Shen-Ning retornarem à casa do prefeito. Assim que Yuizong chegou à vila, ele caiu em um sono profundo. Ele lutou o dia inteiro e gastou muito. E ele também sofreu uma lesão extremamente grave. Ele só foi capaz de persistir por ser muito mais forte que as pessoas comuns, consumindo uma grande quantidade de contas vermelho sangue e o remédio floral que salva vidas. White Bones e Greeny foram colocados em uma sala não muito longe de Yuizong. Eles poderiam se apressar em primeiro lugar se houvesse algum distúrbio. Yuizong não dormiu muito. A porta de seu quarto foi suavemente aberta e uma figura caminhou até a cama de Yuizong. Houve um farfalhar de roupas caindo, seguido por um tesouro perfumado entrando em sua cama. Ele acordou assustado assim que aquele corpo macio entrou em sua cama. Ele saiu do reflexo, agarrou a garganta do corpo macio e disse friamente, quem é você? Eu sou Shen Miao. O prefeito me encontrou para deitar e cuidar de você. O corpo macio de Shen Miao estremeceu de medo enquanto ela falava com Yuizong. Yuizong finalmente relaxou o aperto na garganta de Shen Miao. Ele cuidadosamente avaliou essa garota no asterisco diante dele em sua cama. Ela estava usando tranças. Sua pele era branca e macia, cheia de elasticidade, e ela tinha um rostinho lindo e delicado. Embora seu corpo não fosse tão bom quanto o de Lu Wen e Guo Guiyu, seu desenvolvimento não foi ruim.
Seus dois coques pequenos cheios de elasticidade juvenil. Ela ainda é uma senhorita terna e linda. Yue Zong olhou para esta jovem senhorita cheia de juventude e energia, e seu coração estremeceu levemente. Você sabe o que significa deitar e assistir? Eu sei. Isso, é para te acompanhar e fazer. Suas bochechas coraram, ela hesitou por um momento e então corajosamente olhou diretamente para Yue Zong. Capítulo 122. Monstro comedor de homens. Yue Zong hesitou por um momento e disse lentamente, mas eu já tenho uma mulher. Embora Shen Miao seja muito bonita e cheia de vida, ela não era charmosa o suficiente para deixar Yue Zong enlouquecido. Ele também não queria engravidá-la e fazê-la se arrepender pelo resto da vida. Shen Miao ouviu as palavras de Yue Zong e seus olhos escureceram ligeiramente. Mas ela ainda olhou para Yue Zong e disse lentamente, sem problemas. Hoje venho aqui voluntariamente para retribuir, agradecendo por salvar meu pai. Você o salvou, então salvou nossa família. Não tenho nada com que retribuir. Eu só tenho esse corpo puro. Eu quero que você pegue. Depois desta noite, se você quiser, eu te seguirei e serei seu amante. Se você não me quer, não há problema. Eu irei embora em silêncio. Yue Zong olhou para Shen Miao, as palavras da linda jovem cheias de energia. Seu coração estava ligeiramente comovido. Essa jovem linda e pura fez seu coração disparar. Ele trouxe Shen Miao para seus braços e a fragrância daquela jovem saudável penetrou em seu nariz. Hoje Yue Zong conseguiu salvar a vida da pessoa chamada Shen Shetou. Shen Shetou é o maior caçador da aldeia. Depois do Zeage, Shen Shetou e Shen Ning se encarregaram de eliminar os zumbis da vila. Se não fosse por Shen Shetou, a vila da família Shen não teria tantos sobreviventes. O rosto de Shen Miao imediatamente ficou vermelho no abraço de Yue Zong. Embora ela falasse muito, quando chegou a hora ela ficou com um pouco de medo e antecipação. Yue Zong queria se mover um pouco, mas com um leve movimento seu peito direito explodiu de dor. Seu corpo ainda não havia se recuperado completamente. Yue Zong beijou suavemente a testa de Shen Miao e depois a colocou ao seu lado direito. Ele fechou os olhos e foi dormir. Durma. Estou cansada hoje. Sim. O coração de Shen Miao relaxou ligeiramente e ela ficou um pouco desapontada ao se deitar calmamente ao lado de Yue Zong. No início da manhã do segundo dia, Yue Zong levou Shen Miao para a sala de Shen Ning. Os membros da família de Shen Ning olharam para Shen Miao ao lado de Yue Zong. Todos os olhos deles carregavam uma luz estranha. Shen Miao ficou um pouco tímido ao lado de Yue Zong. Em seu coração, ela já havia dormido na mesma cama que Yue Zong, então ela é mulher de Yue Zong. Yue Zong tirou 2 caixas de leite de sua mochila, 2 pedaços de bolo e depois deu metade a Shen Miao sob os olhos de inveja e admiração da família de Shen Ning. Leite e bolo já eram coisas extravagantes no Zeage. Ninguém em toda a vila da família Shen tinha essas coisas. Shen Miao bebeu leite e mordiscou o bolo, com o rosto escrito de alegria. Neste tipo de mundo, poder comer até ficar satisfeito já é uma esperança desesperada. Shen Miao viu pessoalmente seus colegas venderem sua primeira noite por um pedaço de bolo de milho. Ela sendo capaz de comer essa boa comida atualmente, ela não sabe quantas vezes ela é mais feliz do que os outros. E os guias? Terminando de comer, Yue Zong perguntou diretamente a Shen Ning. Stone Horse Village é sua base. Ele não sabia se a base de sobreviventes da cidade de Long Hai era amiga ou inimiga ao sul, olhando para eles com olhos invejosos. Ele estava extremamente preocupado com a segurança da Stone Horse Village. Estes são os guias. Yue Zong, deixe-me fazer uma introdução. Este é meu filho Shen Wang. Esses outros 4 são Shen Nian, Niu Shao, Zhao Xin e Suni. Shen Ning ligou para mais de 5 pessoas e as apresentou. Shen Wang e os outros são jovens fortes da vila da família Shen. Todos carregavam grandes facões, lanças, bestas e outras armas frias nas costas. Yue Zong olhou para Shen Ning e disse, eu sei, quero que você cuide da família de Shen Miao. Enviarei rapidamente pessoas para buscá-lo. Shen Ning chamou Yue Zong de Capitão Yue, naturalmente dando origem à ideia de se colocar nas mãos de Yue Zong. Se Yue Zong puder retornar a Stone Horse Village e mandar as pessoas de volta, ele trará seu povo para se juntar a Yue Zong. Shen Ning disse, sim. Yue Zong não hesitou. Levou Shen Wang e os outros na direção da vila da família Zhang. Os sempre silenciosos White Bones e Green Yi seguiram ao lado de Yue Zong. Shen Miao olhou para a imagem de Yue Zong saindo. Seus lábios se moveram, mas nada saiu. O pai dela ainda estava aqui se recuperando na cama. Ela não poderia seguir junto com Yue Zong. Capitão Yue, essa é a vila da família Zhang. Shen Wang apontou para um prédio de azulejos. Parecia ser um pouco mais próspero do que Shen Family Village para Yue Zong. Shen Wang olhou para a vila da família Zhang com um pouco de medo e disse, a vila da família Zhang e nossa aldeia não são a mesma coisa. A aldeia deles é grande, com mais de 300 pessoas. Depois do Zeage, a grande maioria das 300 pessoas se transformaram em monstros devoradores de homens. Entre os monstros devoradores de homens havia alguns extremamente rápidos, eles poderiam ser comparados com os lobos selvagens nas montanhas. A vila da família Shen é pequena e relativamente fechada. Eles nunca tinham ouvido falar de filmes e jogos como Resident Evil. Por causa disso, eles chamaram os zumbis de monstros devoradores de homens. Depois de ficar sem comida, a aldeia da família Shen já pensou em saquear a aldeia da família Zhang. Só que eles foram totalmente derrotados pelo zumbi S1 evoluído. Se o S1 não parasse para comer uma refeição fresca, ninguém do grupo de busca teria escapado. Me siga. Yue Zong olhou para a vila da família Zhang e falou claramente. Ele trouxe White Bones e Green Yi para a aldeia. 300 zumbis já estavam abaixo deles, mesmo que seu corpo estivesse ferido. Vendo Yue Zong esfaquear em direção à vila da família Zhang, Shen Wang e os outros jovens se encheram de espírito viril e seguiram de perto Yue Zong. Chegando à entrada da aldeia, Yue Zong enfiou a mão na bolsa e procurou uma pistola tipo 54 e abriu fogo contra a aldeia. Um tiro explodiu, todos os zumbis imóveis viraram a cabeça e começaram a cambalear em direção ao local onde estavam. Havia 3 zumbis do tipo agilidade S1 correndo para fora da vila em direção a Yue Zong. Shen Wang viu os 3 zumbis S1 correndo para fora da aldeia e sua expressão ficou extremamente pálida.
Seu corpo estremeceu ligeiramente e ele disse a Yui Zong, Capitão Yui, esses são os monstros devoradores de homens rápidos. Shen Wang era membro do grupo de busca original. Ele viu pessoalmente o S1 matar 3 membros de sua equipe. Uma pessoa foi comida no local e outras 2 foram cortadas. Eles foram infectados e se tornaram zumbis. O lamento do homem sendo comido ainda assombrava Shen Wang. A aparência de Shen Nian, Niu Shao, Zhaoxin e Suni mudou ao ver o S1. Eles praticamente queriam se virar e fugir. Tire-os dos ossos brancos. Yui Zong viu os 3 zumbis S1 correndo e comandou White Bones. No nível atual de White Bones, ele poderia facilmente derrubar 3 S1S. Capítulo 123. Respeito e medo. Recebendo o comando de Yui Zong, os olhos de White Bones brilharam com uma chama demoníaca. Acelerando, ele correu como um general carregando a bandeira de batalha em direção aos 3 S1S. White Bones disparou seu poder a uma distância de 100 metros, avançando em poucos segundos. Cortou o machado, cortando o S1 na cintura. Os intestinos negros, órgãos e sangue sujo respingaram no chão. Sem parar para descansar, White Bones continuou avançando. Ele correu para os 2 S1 restantes e abandonou seu machado, como um redemoinho que enviou as cabeças dos 2 S1 restantes voando. Shen Wang e os outros assistiram atordoados ao massacre dos S1 por White Bones. Seus olhos se encheram de choque e descrença. O grupo de busca foi arruinado pelos monstros devoradores de homens, mas eles foram facilmente abatidos como pintinhos nas mãos de White Bones. Isso era algo que eles momentaneamente não conseguiram entender. Shen Wang olhou para White Bones um pouco animado e perguntou a Yui Zong, Capitão Yui, quem é aquela pessoa tão severo? Shen Wang já sabia que White Bones era severo desde quando derrubou os 2 guardas da vila da família Shen, mas ele não achou que fosse tão incrível. Seu nome é Ossos Brancos. Vamos, Yui Zong disse estupidamente. Ele pegou as moedas vitais e uma caixa de tesouro branca deixada pelos 3 S1S, depois deu grandes passos para a vila da família Zhan. As quedas dos zumbis de nível inferior tornaram-se cada vez mais raras com o tempo. Shen Wang e o resto observaram Yui Zong por trás, embora fosse um tanto assustador, mas ainda assim seguiram atrás. Todos os zumbis na vila da família Zhan começaram a surgir neste momento e formaram um grupo de várias centenas de zumbis. Tanto os monstros comedores de homens. Shen Wang e os outros jovens seguiram momentaneamente apaixonadamente Yui Zong, mas vendo centenas de zumbis, suas expressões ficaram incrivelmente pálidas e eles não conseguiam controlar o tremor de suas pernas. O poder opressivo entre um zumbi e centenas é completamente diferente. Que muitos zumbis poderiam destruir completamente a vila da família Shen, nem mencione que há apenas 6 deles. Yui Zong olhou para o grupo de zumbis que se aproximava deles. Ele ergueu a arma, e a cabeça do zumbi, a cerca de 70 metros de distância, recebeu vários buracos sangrentos, depois caiu impotente no chão. White Bones se transformou em um feroz deus do massacre. Ele atirou em vários zumbis e continuamente dispensou seu machado como um redemoinho. Todos os zumbis engolfados pelo redemoinho tiveram suas cabeças lançadas voando ou seus corpos foram cortados em 2 pedaços. O caminho que percorreu deu origem a uma terrível chuva de cabeças e membros. Yui Zong seguiu atrás de White Bones, ambos os olhos imperturbados. Ele segurava uma pistola tipo 54 e disparou casualmente, atirando na cabeça dos zumbis que vagavam um por um. Os olhos de Greeny brilharam com uma luz feroz enquanto olhava para os zumbis. Bateu as asas e pisou com as 2 pernas, avançando. Assim que alcançou o grupo de zumbis, seu bico afiado bicou como um raio, quebrando facilmente o crânio de um zumbi. Os zumbis circulavam. Greeny bateu as asas e imediatamente as fez voar. Embora Greeny fosse apenas um pássaro jovem, é uma fera mutante e sua ferocidade é incomparável. Os zumbis não conseguiram nem cortar suas penas externas. Yui Zong, White Bones e Greeny eram verdadeiramente um grupo feroz sem igual. Os zumbis foram eliminados por eles assim que bloquearam a estrada circulada. Yui Zong levou Shen Wang e os outros através da pilha de cadáveres. Eles facilmente eliminaram os zumbis que bloqueavam o caminho e começaram a sair facilmente da vila da família Zhan. As expressões de Shen Wang e dos outros estavam excitadas e em transe após deixarem a vila da família Zhan. Como eles poderiam ousar acreditar que a cidade defendida por centenas de zumbis poderia ser tão facilmente atravessada por Yui Zong e seus companheiros? Tão severo. Shen Wang olhou para Yui Zong por trás e seus olhos brilharam com adoração e respeito. Esta é a primeira vez que ele vê uma pessoa feroz como Yui Zong. A princípio ele não aceitou ser jogado para Yui Zong por seu pai, mas agora toda a desobediência desapareceu completamente. Yui Zong apenas atravessou a aldeia. Ele não limpou completamente. Ainda havia vários zumbis na aldeia depois que ele partiu. Esses zumbis poderiam atuar como uma tela protetora natural, impedindo que estranhos entrassem na vila da família Shen. Havia 30 caçadores jovens e fortes entre as dezenas de pessoas na vila da família Shen. Depois de passar por um pouco de treinamento e combate real, eles poderiam se tornar soldados de elite. Sob a orientação de Shen Wang, Yui Zong passou pela Ravina Mofish. Eles passaram por várias pequenas estradas até finalmente chegarem a uma estrada de cimento. Caminhando, Yui Zong perguntou a Shen Wang ao seu lado, até onde chegar a Stone Horse Village. Ainda devem faltar 5 quilômetros. Shen Wang se aproximou e disse a Yui Zong. Yui Zong inspecionou os arredores e continuou em frente. Neste momento, um tiro veio de uma estrada secundária. A testa de Yui Zong enrugou-se. Ele olhou naquela direção e perguntou, o que tem aí? Shen Wang olhou e disse, esse lado é Big Cliff Village. Stone Horse Village não fica muito longe de Big Cliff Village. Vamos dar uma olhada. Yui Zong caminhou imediatamente na direção do tiro. Yui Zong viu um ônibus, um Hummer e um Jeep avançando entre uma multidão de centenas de zumbis na entrada de Big Cliff Village. Ônibus, Hummers e Jeeps são veículos que podem facilmente enviar zumbis pelos ares. Mas a multidão de zumbis era muito grande. Os 3 grandes veículos foram apanhados pelo enxame e não conseguiram se mover.
Havia uma pilha de zumbis atrás deles, mas uma grande quantidade de zumbis ainda estava circulando batendo os braços nas portas. Os veículos começaram a balançar ao serem atingidos pelos corpos e sua velocidade de movimento tornou-se muito lenta. Se ninguém ajudasse, os sobreviventes nesses 3 veículos acabariam cercados, despedaçados e depois mastigados. Yue Zong viu a cena e disse a Shen Wang e aos outros, vocês esperem aqui, eu irei salvá-los. Shen Wang e os outros 5 se entreolharam e assentiram. Apressar-se contra os zumbis com sua força seria apenas um caminho para a morte. Yue Zong caminhou em direção ao enxame de zumbis. Ele levantou uma arma depois de chegar a 100 metros e então colocou uma bala entre as sobrancelhas de um zumbi. Ao ouvir o tiro, eles sentiram uma pessoa. O grupo que cercava os 3 veículos imediatamente começou a cambalear em direção a Yue Zong, leves para fora. Yue Zong comandou White Bones e Green Yi ao seu lado. White Bones e Green Yi receberam o comando e imediatamente correram em direção à multidão de zumbis. Capítulo 124. White Bones e Green Yi correram para o grupo de zumbis, criando imediatamente uma tempestade sangrenta. Nenhum zumbi poderia parar o machado de White Bones e o beijo de Green Yi. Os lentos zumbis comuns foram massacrados sob a cooperação dos dois. O grupo de zumbis que cercava os 3 veículos começou imediatamente em direção a White Bones e Green Yi após sentir a atividade. A pressão sobre os veículos aliviou bastante. Os 3 veículos tiveram um pouco de espaço de manobra e imediatamente usaram a potência máxima para sair correndo da multidão de zumbis, fazendo os zumbis voarem um após o outro. Os 3 veículos avançaram sem qualquer redução de velocidade. Ao longo do caminho, eles atacaram impiedosamente dezenas de zumbis no processo de luta contra White Bones. White Bones, segurando seu machado, também não conseguiu parar o ônibus. Ele foi enviado voando junto com outros 6 zumbis para o lado. Homer também atacou impiedosamente Green Yi, que lutava na rodovia. Green Yi soltou um grito ao ser atingido pelo caminhão e foi lançado voando para o lado. Verdinho. Vendo a visão, os olhos de Yue Zong ficaram vermelhos e ele soltou um rugido. Yue Zong nunca pensou que as pessoas que ele estava salvando fossem tão implacáveis. Para fugir um pouco mais rápido, eles inesperadamente atacaram e fizeram voar as pessoas que o salvavam. Eles não pararam depois de mandar Green Yi e White Bones voando. Os 3 veículos fugiram apressadamente pela estrada e, ao mesmo tempo, atacaram implacavelmente o centro da estrada onde Yue Zong estava parado. Um grupo de escória. Yue Zong enfureceu-se em seu coração. Ele levantou um dedo e apontou. Um feitiço mágico começou e uma bola de fogo explodiu em uma roda do ônibus. Houve uma forte explosão. O ônibus foi tombado em chamas, colidindo na beira da estrada. Os outros 2 veículos atacaram ainda mais ferozmente Yue Zong. Os olhos de Yue Zong brilharam com uma luz fria. Ele começou a se mover usando sua velocidade de alto nível, mudando ligeiramente o corpo, passando pelos 2 veículos como um demônio. Justamente no momento em que esses 2 veículos se aproximaram, Yue Zong iniciou sua habilidade Arte do Medo. Um enorme espírito inspirador envolveu tudo em um raio de 10 metros. O Homer e o Jeep foram absorvidos pela habilidade Arte do Medo, e os motoristas que estavam dentro perderam o senso de percepção por medo, colidindo com os 2 lados da estrada. Yue Zong não parou para olhar os sobreviventes nos veículos. Ele correu apressadamente na direção de Green Yi. 3 zumbis vagaram na frente de Yue Zong, bloqueando seu caminho. Ele puxou uma imitação de espada tanque e golpe por golpe, ele os decapitou facilmente. Yue Zong veio para o lado de Green Yi, vendo apenas os olhos da jovem águia verde revelando um traço de dor. Green Yi bateu as asas e lutou, mas não conseguiu se levantar. A águia pena verde é uma soberana dos céus. No terreno, ele só pode intimidar zumbis comuns. Green Yi também é uma jovem águia. Seu corpo já sofreu graves danos após ser atingido pelo Homer. Yue Zong já havia subido para 26, mas se fosse atingido por um Homer, também sofreria ferimentos graves. Yue Zong pegou a mistura de flores e água que salva vidas de sua bolsa e fez Green Yi beber. Green Yi finalmente se acalmou depois de engolir o remédio floral que salvou vidas, mas ainda não se levantou. Obviamente ele sofreu ferimentos graves. Do outro lado, White Bones levantou-se do lugar para onde voou como se nada tivesse acontecido. White Bones retomou o massacre dos zumbis ao redor sem a menor mudança. É um organismo que não pode morrer a menos que seu crânio seja destruído. A chama espiritual dentro de seu crânio deve ser destruída, caso contrário ela praticamente não morrerá. Embora White Bones seja feroz e decapite zumbis continuamente, ao perder a importante habilidade de combate de Green Yi, ele ainda foi cercado pelos 100 zumbis restantes. Além disso, outra multidão de zumbis de mais de 100 pessoas dirigiu-se a Yue Zong. Parece que terei que lutar pela minha vida hoje. Yue Zong segurava uma imitação de espada Tang e suas sobrancelhas estavam ligeiramente enrugadas. Esquivar-se dos 2 veículos de alta velocidade agora avançou sua condição. A ferida de Yue Zong causou uma leve dor. É difícil dizer quanta dor uma luta de alto nível causaria. Mas no último momento ele não quis abandonar Green Yi. Depois que Green Yi crescer, isso se tornaria um trunfo para Yue Zong. Shen Wang e os outros observaram Yue Zong caminhar em direção à multidão de zumbis. Eles se entreolharam incrédulos. Se fossem dezenas de zumbis, eles correriam para o lado de Yue Zong e lutariam. Mas o fedor que emanava dos cadáveres em decomposição dos mais de 100 zumbis trouxe um poder aterrorizante que deixou os homens com muito medo de se moverem. Um jovem forte, com cerca de 26 ou 27 anos, correu em direção a Shen Wang e perguntou: Shen Wang, o que fazemos? Shen Wang olhou para Yue Zong segurando uma imitação de espada Tang enfrentando uma centena de zumbis e hesitou por um momento. Embora tivesse algum respeito por Yue Zong, ele não poderia entrar em uma multidão de zumbis e arriscar sua vida por Yue Zong. Neste momento houve um barulho de motores. Um IFV e um jipe militar vieram em sua direção. Liu Yan viu Yue Zong de longe, dentro do IFV. Ele gritou com entusiasmo: Capitão Yue, esse é o Capitão Yue. Vá rápido. Dirija rapidamente. Sob a insistência de Liu Yan, aquele IFV e o jipe militar formaram uma pequena carreata e aceleraram rapidamente em direção a Yue Zong. A metralhadora tipo 86, de 7,62 mm, abriu fogo loucamente.
Formou uma tela de balas que derrubou os zumbis como uma colheita de trigo. Algumas das balas atingiram os zumbis diretamente na cabeça, fazendo seus crânios voarem. 5 dos subordinados evoluídos diretos de Yu Zong saltaram do IFV. Eles seguraram Imitation Tang Swords e foram atrás dos zumbis atirados no chão. Assim que entraram na multidão de zumbis, eles lutaram arriscando suas vidas para atacar os zumbis comuns. Além dos 5 subordinados evoluídos diretos, 5 soldados treinados que Yu Zong havia absorvido da cidade de Long Hai também se apresentaram. Esses soldados profissionais não eram iguais aos subordinados evoluídos de Yu Zong. Eles seguravam habilmente seus rifles e continuamente disparavam tiros na cabeça, explodindo os crânios de zumbi após zumbi. Esses 5 subordinados e os 5 soldados profissionais eram as elites dos assassinos de zumbis. Adicionando a unidade de combate aos ossos brancos, aqueles zumbis comuns não tiveram chance. Eles foram completamente eliminados em pouco tempo. Quando a luta terminou, Liu Yan veio para o lado de Yu Zong e seus olhos se encheram de alegria. Capitão Yui, como esperado, você está bem. Yu Zong apontou para os 3 veículos e ordenou a Liu Yan em voz profunda: pegue esses caras e traga-os para mim. Sim, Liu Yan respondeu. Ele levou os homens até os 3 veículos e agarrou todos eles. Capítulo 125. Decapitação. Os sobreviventes nos 3 veículos foram rapidamente retirados, detidos e levados perante Yu Zong por Liu Yan. Yu Zong suprimiu com força a raiva interior. Ele examinou cuidadosamente os sobreviventes detidos que morderam a mão que os alimentava. Houve um total de 25 sobreviventes detidos, 14 homens e 11 mulheres. Entre as mulheres havia uma de 21 ou 22 anos. Ela usava um vestido branco. Sua figura era bem desenvolvida, com um belo par de pernas e uma aparência excepcionalmente delicada. Ao mesmo tempo, ela carregava um temperamento autoconfiante e gracioso, lindo e comovente ao extremo. Os subordinados de Yu Zong muitas vezes olhavam para ela. Dado antes do Zeage, esse tipo de mulher teria sido uma beleza de primeira classe. Depois do Zeage, várias mulheres bonitas foram arruinadas pelos homens. Seus temperamentos foram quebrados e dispersos. Esse tipo de mulher com autoconfiança e graça é algo extremamente raro. Porra, que tipo de pessoa você é? Na verdade, fazendo isso comigo. Você sabe quem eu sou? Um jovem vestindo roupas de marcas internacionais olhou para os membros que o detiveram e repreendeu. Yu Zong foi até o jovem e disse gelado: eu quero saber quem é você? Um homem de meia idade usando óculos e com ar de funcionário do governo foi até Yu Zong. Ele disse burocraticamente: jovem camarada, quem é o seu líder? Deixe-o vir me conhecer. Eu sou o vice-prefeito da cidade de Long Hai, Li Yuan. Essa pessoa é Ma Ming, filho do ministro Ma da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma. Li Yuan viu que o grupo de Yu Zong tinha um IFV. Somente os militares poderiam ter esse tipo de arma. Além disso, Yu Zong tinha poucos bens e suprimentos. Todos esses soldados também usavam roupas militares, então ele queria encontrar o líder de Yu Zong. Ma Ming olhou para Yu Zong e disse: você sabe quem eu sou? Já que você sabe, faça com que seu pessoal me proteja e vá para a base da cidade de Long Hai. Yu Zong olhou para Ma Ming, a segunda geração de ricos. Ele olhou para o grupo de sobreviventes e disse friamente, palavra por palavra: quem deu ordem para bater na minha pessoa e no meu animal de estimação? Todos os sobreviventes tocados pelo olhar de Yu Zong baixaram a cabeça, sem ousar olhar para ele. Li Yuan ouviu a maneira de falar de Yu Zong e ficou chateado. Sua testa franziu e ele gritou: pequeno camarada, faça seu líder vir me ver. Liu Yan lançou um olhar desdenhoso para Li Yuan e disse orgulhosamente a Liu Yan: nosso líder está bem diante de você. Essa pessoa, Yu Zong, o capitão Yui. Todos os olhos dos sobreviventes caíram sobre Yu Zong. A graciosa beleza de alta classe também olhou curiosamente para Yu Zong. Pegue os motoristas. Yu Zong comandou, e 2 membros da equipe pararam os 3 pilotos. Yu Zong varreu os 3. Ele falou extremamente frio: quem fez você dirigir o carro e bater no meu pessoal? Os 3 motoristas baixaram a cabeça e permaneceram em silêncio. As tradições do nosso país são a clemência com os confessores, manter a cabeça baixa, resistir à opressão e regressar a casa para o ano novo. Quem resiste às ações do governo busca a morte. Além disso, atrás dos motoristas estava um representante do governo, o vice-prefeito Li Yuan, e o ainda mais impressionante filho do ministro. Naturalmente, eles não poderiam vender publicamente os seus homólogos. Ma Ming sorriu friamente observando os 3 motoristas silenciosos. Ele então olhou desafiadoramente para Yu Zong. Yu Zong apontou para o motorista e disse com extrema frieza: muito bom. Você é extremamente leal, realmente tem moral e integridade. Xue, traga-me a cabeça dele. Eu não preciso desses bastardos ingratos. 2 dos evoluídos subordinados diretos de Yu Zong avançaram. Eles arrastaram o motorista e o pressionaram no chão. O evoluído Xue avançou. Com olhos frios, ele segurou uma imitação de espada Tang e cortou a cabeça do motorista. O sangue jorrou do pescoço do motorista. Sua cabeça se encheu de espanto com olhos extremamente grandes rolando no chão. Ah! Vendo uma pessoa viva decapitada diante deles, vários sobreviventes soltaram gritos, especialmente as mulheres. Ma Ming, aquele garoto rico da segunda geração, viu o motorista sendo decapitado e ficou pálido de medo. Um líquido amarelo pingava de sua calça jeans no chão. A bela mulher elegante e bem-humorada também ficou assustada e perdeu a cor. Um homem de meia idade ao lado de Ma Ming teve um brilho de luz fria nos olhos. De repente, ele correu em direção a Yu Zong. Ele era um guarda-costas encontrado pelo ministro Ma para proteger seu filho idiota e um soldado aposentado das forças especiais. Ele era extremamente forte e pelo menos 20 pessoas morreram em suas mãos. Yu Zong ficou parado calmamente, apenas olhando friamente para o homem de meia idade. Os olhos de White Bones brilharam com uma chama espiritual enquanto estava ao lado de Yu Zong. Ele acenou com o machado como um redemoinho e cortou aquele soldado ágil na cintura. As metades superior e inferior do homem de meia idade se separaram.
sangue e órgãos espalhados pela metade superior. Ele ainda não havia morrido e a metade superior lutava dolorosamente em uma poça de sangue. Yu Izong ergueu uma arma e disparou uma bala no cérebro do soldado das forças especiais, acabando com sua dor. Yu Izong olhou para os 2 sobreviventes restantes e perguntou friamente: quem fez você entrar no meu povo? O motorista estava com medo de incontinência e apontou para Ma Ming. Ele se ajoelhou diante de Yu Izong e repetidamente enfiou a cabeça no chão dizendo: era ele. Ele nos fez atacar seu povo. Ele disse que assumiria a responsabilidade depois de atingir as pessoas. Ele é filho de um oficial de alto escalão. Não podemos desobedecer aos seus comandos. Não me mate. Eu estou te implorando, não me mate. Eu só ouvi comandos. O rosto de Ma Ming ficou branco e ele repreendeu: porra, você se atreve a me vender. Você acredita que não vou te matar? O corpo do outro motorista estremeceu quando ele se ajoelhou diante de Yu Izong. Ele gritou em voz alta: o vice-prefeito Li Yuan me fez bater nas pessoas. Eu estava apenas ouvindo comandos. Estou implorando para que você não me mate. Não me mate. A cor do rosto de Li Yuan mudou e ele gritou: Zhan Shen, não cuspa calúnias. Li Yuan não poderia mudar muito nesta conjuntura de vida ou morte. O motorista Zhan Shen chorou e apontou para um homem frágil e disse a Yu Izong: Yu Izong, capitão Yu Izong, é realmente o que o prefeito Li disse. Quando eu estava dirigindo perguntei a ele disse que toda a responsabilidade seria dele. Se você não acredita pode perguntar a Lei Jian. Lei Jian também ouviu. Yu Izong olhou para o homem magro e fraco e disse friamente: é verdade? Se você não falar a verdade comigo vocês morrerão juntos. Sob ameaça de morte, o corpo de Lei Jian estremeceu. Ele disse com a voz trêmula: é verdade. Zhan Shen não está mentindo. Foi uma ordem do prefeito Li. Ouvi. A respiração de Li Yuan tremeu. Ele olhou para seus conselheiros e repreendeu: Lei Jian, sua coisa ingrata. Você esquece quem o ajudou a ser promovido a diretor? Capítulo 126. Informações do acampamento militar. Yu Izong disse friamente: arraste esses 2 para fora. 4 membros da equipe se aproximaram e arrastaram Ma Ming e Li Yuan como cães. O rosto de Li Yuan ficou chocado e ele rosnou com raiva: isso é traição. Contra-revolucionário. Estão a abusar da pena de morte, a opor-se ao governo e a cometer crimes contra a humanidade. Você é um inimigo do Partido Comunista, do governo e do povo. Você não pode ter um bom final se continuar assim. A expressão de Ma Ming ficou pálida. Não repetindo sua arrogância anterior, ele gritou: não me mate. Meu pai não vai deixar você ir. Meu pai não vai deixar você ir. Li Yuan e Ma Ming foram trazidos pelos 4 funcionários e pressionados no chão, olhando para Li Yuan e Ma Ming sendo retirados. Aquela mulher linda e graciosa não pôde deixar de olhar para um homem de meia idade de aparência comum ao seu lado. Os olhos do homem brilhavam constantemente com uma luz semelhante à eletricidade. Vendo a visão da bela mulher, o homem de meia idade balançou a cabeça de maneira leve e inaudível. Mesmo se ele fosse uma força especial de elite, ele não poderia salvar Ma Ming de estar cercado por tantos especialistas. White Bones, parado ao lado de Yu Izong, deixou-o ainda mais inacreditavelmente assustado, dado que ele não tinha certeza do poder do machado de White Bones. Yu Izong virou a cabeça e olhou para Shen Wang e os outros. Ele jogou a pistola tipo 54 em sua mão para Shen Wang. Ele apontou para Ma Ming e ordenou: execute-o. Shen Wang pegou a pistola tipo 54. Seu rosto ficou verde e sua mão branca não parava de tremer. Ele matou zumbis, mas nunca matou uma pessoa. Yu Izong olhou para Shen Wang e disse friamente: se você não quiser, não vou forçá-lo. No passado eu prometi ao seu pai: se ele juntar todos os seus aldeões comigo, vou deixá-lo formar uma unidade. Mas as unidades de combate sob meu comando devem seguir completamente as minhas ordens. Não siga meu comando e você não poderá ser membro de uma unidade de combate. Vocês podem ser trabalhadores. O coração de Shen Wang estremeceu e sua mão tremia continuamente. Neste momento, Zhao Xin disparou como uma flecha lateral. Ele pegou a pistola de Shen Wang e apontou diretamente para a cabeça de Ma Ming, depois puxou o gatilho. Não me mate. Estrondo. Aquela arrogante riqueza de segunda geração Ma Ming levou uma bala entre as sobrancelhas e caiu sem vida no chão. Zhao Xin olhou para Shen Wang e gritou: irmão Shen, por que você está hesitando? Essas escórias são todos bastardos ingratos e sem vergonha. Se não fosse pelo capitão Yu Izong, todos eles seriam comida para os monstros comedores de homens. Yu Izong o salvou e eles ainda queriam matar o capitão Yui. Esse tipo de pessoa pode ser morto. Yu Izong olhou cuidadosamente para Zhao Xin. Ele descobriu que esta era a pessoa que veio à casa de Shen Ning no passado para pedir ajuda para salvar Shen Shetou. Ele foi até Zhao Xin e bateu em seu ombro. Muito bom. Você executou estritamente meu comando. De agora em diante, você é o líder da equipe da 7ª unidade pequena. Zhao Xin endireitou o peito. Mesmo que ele não soubesse o peso do 7º pequeno líder de equipe, ele se sentiu extremamente honrado em receber o elogio de Yu Izong. Ao longo da estrada, Zhao Xin já estava completamente impressionado com os modos de Yu Izong. Jovem e impulsivo, ele também estava extremamente irritado com o comportamento ingrato do grupo de sobreviventes de Ma Ming. Yu Izong pegou a pistola da mão de Zhao Xin e foi até Li Yuan. Li Yuan olhou para Yu Izong e implorou: não me mate. Eu estou te implorando, não me mate. Você está cometendo um crime. Morra. Com a visão fria de Yu Izong, ele colocou a arma em cima da testa de Li Yuan e abriu um buraco sangrento. Os olhos de Li Yuan estavam cheios de arrependimento e medo. Seu cadáver caiu impotentemente no chão. Depois de deixar Li Yuan, Yu Izong caminhou até os mais de 20 sobreviventes e disse friamente: eu sou Yu Izong. De agora em diante, vocês são meus espólios de guerra. Os homens farão trabalho duro. As mulheres vão esperar pelos preparativos. Embora Yu Izong tenha matado o mal primário, ele não tinha nenhum sentimento bom em relação aos sobreviventes que resgatou. Ele precisa estabelecer uma base de sobreviventes em Stone Horse City, e isso requer muito trabalho duro. Ele planejou fazer com que esses homens se tornassem trabalhadores. Um motorista decapitado, uma pessoa cortada na cintura e 2 pessoas executadas a bala. Todos os sobreviventes estremeceram friamente sob essas visões aterrorizantes.
Eles olharam para Yu Zong com olhos cheios de medo e não ousaram dizer nada. Nesse momento, a mulher elegante e bonita de temperamento agradável disse em voz suave: espere um momento. A testa de Yu Zong enrugou-se. Ele olhou para aquela mulher e disse friamente: você tem algum problema? Não fale besteira. A mulher, embora refinada, graciosa e extraordinariamente bela, Yu Zong tinha extrema aversão a esse grupo de sobreviventes ingratos, passando a não ter bons sentimentos por ela. Xia Yui olhou diretamente para Yu Zong e disse lentamente: olá, sou Xia Yui. Bater em você e em seus companheiros não teve nada a ver conosco. Eram todos Li Yuan e Ma Ming. Você poderia, por favor, nos dar nossa liberdade? Yu Zong olhou para Xia Yui e riu friamente: não. Você é meu espólio de guerra. Se você quer liberdade, dê-me seus bens em troca. Posso deixá-lo partir livremente se me der armas, munições, comida e remédios suficientes. Caso contrário, você deve ouvir honestamente e obedecer aos meus arranjos. Xia Ming e esses sobreviventes não conheciam a crueldade do mundo exterior. Eles queriam de todo o coração se separar do controle de um chefe como Yu Zong. Eles não sofreram o tormento zeage do sobrevivente da cidade de Longhai. Xia Yui apontou para seu guarda-costas e disse: eu sei a localização de um acampamento militar próximo. Certamente deveria haver várias armas lá. Podemos trocar a localização desse acampamento militar pela nossa liberdade? Yu Zong olhou para Xia Yui e riu zombeteiramente. Você pode. Mas esse acampamento deve estar próximo. Se for a base militar perto do condado de Qinjiuan, então nem mencione isso. O mundo exterior é extremamente cruel. Até mesmo a base de sobreviventes da cidade de Longhai, controlada pelo governo, carece de bens e suprimentos, e as pessoas são tão baratas quanto formigas. Uma mulher bonita como Xia Yui indo para a base de sobreviventes da cidade de Longhai é como uma ovelha entrando na boca de um tigre. Mas como a contraparte desejava usar uma base militar como troca, Yu Zong desejava deixá-los partir. No que diz respeito ao seu poder, a importância das armas, munições e equipamento militar excede em muito a de uma bela mulher. Os endereços de vários postos militares são secretos. São segredos militares classificados. Eles só são descobertos acidentalmente quando a população local passa. Além disso, apenas militares de alto nível ou pessoal relacionado conhecem suas localizações. Yu Zong, um morador comum da cidade, basicamente não tinha ideia dos endereços desses locais militares. Caso contrário, ele teria levado pessoas lá mais cedo para capturá-lo. Cada base militar representava uma grande quantidade de armas e munições. O poder militar de Yu Zong poderia mudar durante a noite após a captura de um. Xia Yui apontou para o oeste e disse a Yu Zong: há uma base militar 16 quilômetros a oeste. Havia um batalhão de infantaria estacionado lá no passado. Capítulo 127. Convidados da base da cidade de Longhai. Yu Zong cortou as palavras de Xia Yui. Não diga mais nada. Primeiro volte conosco. Espere que encontremos a base e libertaremos vocês dois. Garantiremos sua segurança e propriedade até que isso aconteça e forneceremos as garantias mínimas de vida. Yu Zong estava gravemente ferido. Mesmo que seu corpo excedesse muito de uma pessoa normal, ele não poderia liderar esse grupo de soldados para recuperar uma base militar. A prioridade atual é recuperar a sua condição. Ele poderia matar lentamente centenas de zumbis comuns se conseguisse recuperar sua força máxima de combate. Com a cooperação de White Bones e 5 evoluídos, Greeny conseguiu ser transportado para cima de um Humer. O ônibus sem roda ficou sem óleo e abandonado. Além de Xia Yui e seu guarda-costas, todos os sobreviventes só puderam caminhar sob a observação do IFV. Eles seguiram na direção de Stone Horse Village. Com o rosto cheio de preocupação, Luen correu para os braços de Yu Zong assim que ele voltou para a vila. Com lágrimas de felicidade, ela soluçou: irmão mais velho, Yu Zong, você está bem. Gogo Yu observou Yu Zong abraçar Luen com inveja. Ela também quis correr para o abraço de Yu Zong no primeiro momento, mas sua razão suprimiu seus impulsos. Estou bem. Wen, venha comigo. Yu Zong deu um tapinha de leve nas costas de Luen e conduziu Luen para fora da vila. Yu Zong apontou para o Greeny ferido que não tinha vitalidade e disse a Luen: use rapidamente a habilidade cura de lesões menores para ajudá-lo a se recuperar. Luen olhou curiosamente para Greeny e foi até lá. A águia de penas verdes ainda é um tipo de fera mutante, feroz, violenta e dominadora que come carne. Yu Zong não poderia ter domesticado Greeny se não fosse um pássaro jovem. Greeny só era próximo de Yu Zong. Seus olhos brilharam com uma luz forte assim que Luvan se aproximou dele. Seu bico imediatamente bicou em direção a Luen. Yu Zong sentiu profundamente a intenção assassina de Greeny e gritou apressadamente: pare. Esta é uma de suas mestras. Você não deve machucá-la. Ao ouvir o comando de Yu Zong, a intenção assassina nos olhos de Greeny desapareceu e não iniciou nenhum ataque contra Luen. Luen caminhou cautelosamente em direção a Greeny. Ela iniciou a habilidade cura de lesões menores e ajudou Greeny a se recuperar de seus ferimentos. Todos os ferimentos que Greeny sofreu começaram a se recuperar rapidamente sob a habilidade de cura de lesões menores de Luen. Sua visão para Luen tornou-se mais suave. Embora as feras mutantes não pudessem falar, sua inteligência era 10 vezes maior que a dos animais antes da Era Z e poderia diferenciar quem era bom e mal. A capacidade de cura natural de Greeny era originalmente forte devido a ser uma fera mutante. Além disso, Yu Zong usou remédios florais que salvam vidas em suas feridas logo após ser ferido. Depois de usar a habilidade de cura de ferimentos menores, ele rapidamente recuperou a maior parte. Greeny bateu as asas e se levantou. Lu olhou para Greeny. Ela acariciou as penas brilhantes e limpas da cauda e perguntou a Yu Zong, irmão mais velho Yu Zong, qual é o nome desse grande pássaro? Lu realmente gostou desta jovem e poderosa águia de penas verdes. Isso a fez pensar na grande ave de rapina de O Retorno dos Heróis Condor. Embora fossem dois animais diferentes, ela não sabia o quanto a águia de penas verdes era mais poderosa do que a da TV. Yu Zong sorriu: chama-se Greeny. Por que é chamado de Greeny? Vi que as penas da cauda eram verdes, então decidi chamá-lo de Greeny. Irmão mais velho Yu Zong, você realmente não tem padrões para seus nomes. Haha.
Cof cough. Yui Zong riu e de repente suas sobrancelhas franziram, tossindo devido ao ferimento no peito direito. Irmão mais velho Yui Zong, por que você está? Suas feridas ainda não estão boas? Volte rápido e descanse. Lu olhou para Yui Zong e seu rosto mudou. Ela caminhou apressadamente para o lado de Yui Zong profundamente perturbada. Ela se lembra de Yui Zong sendo perfurado e agarrado pela águia de penas verdes. Guo Guiu também se aproximou, seus grandes e lindos olhos olharam para Yui Zong com ternura transbordando. Yui Zong olhou para Guo Guiu. Ele estendeu a mão e acariciou seus cabelos. Ele então voltou para seu quarto e descansou. Yui Zong voltou a presidir Stone Horse Village. Shi Yang pegou 2 pequenas unidades de combate de elite e um IFV e abriu caminho para a vila da família Shen. Ele resgatou os sobreviventes lá e os trouxe de volta. Stone Horse Village é uma cidade pequena. A cidade não tinha nenhuma indústria pesada, mas tinha várias ferrarias. Yui Zong resgatou 3 ferreiros sobreviventes quando recapturou Stone Horse Village. Yui Zong fez com que esses ferreiros contratassem aprendizes e eles começaram a fabricar armas frias, como facas grandes, escudos e bestas. Stone Horse Village abrigou vários milhares de pessoas antes do Zeage. A pequena cidade possuía uma grande quantidade de alimentos e alimentos não básicos. Embora a pressão de Yui Zong para encontrar comida ainda estivesse lá, diminuiu muito depois de encontrar os alimentos. Depois de recuperar uma grande quantidade de alimentos básicos e não básicos, Yui Zong aumentou o tratamento e as recompensas para seu pessoal incorporado. Os sobreviventes comuns também recebiam um pãozinho cozido no vapor, além de 3 tigelas de mingau diluído todos os dias. A política de Yui Zong é não trabalhar, não comer. Fornecer alimentos de socorro não deixou os sobreviventes morrerem de fome, mas também não os deixou comer até ficarem satisfeitos. Havia também uma usina a carvão de pequena escala na pequena cidade. Uma grande quantidade de carvão estava acumulada no interior. Eles poderiam fornecer energia a toda a aldeia durante 2 meses se a utilizassem na capacidade máxima. 100 homens usaram os materiais de aço e cimento da aldeia para construir uma muralha tosca na frente da aldeia. A muralha da cidade não tinha a menor utilidade na guerra moderna, mas era extremamente útil para lidar com zumbis. Nem todo homem tem coragem de ir para a linha de frente e matar zumbis com Yui Zong. A maioria daqueles que não queriam ir para a linha de frente e lutar contra zumbis ajudaram a construir a muralha da cidade. Cada pessoa poderia comer até se fartar e receber um pãozinho cozido no vapor como salário quando trabalhasse na construção do muro. Esse tipo de salário já deixava os sobreviventes que estavam com tanta fome que não pareciam humanos extremamente satisfeitos. Uma grande quantidade de homens e mulheres começou a organizar-se e a pescar nos 2 afluentes do rio Lei. Eles conseguiram obter uma grande quantidade de peixes de água doce todos os dias. Havia também alguns homens e mulheres que foram até a base da montanha atrás da aldeia e procuraram plantas comestíveis. Yui Zong não matou os 2 motoristas que tentaram acertá-lo. Ele os usou como ratos de laboratório para testar se as plantas selvagens nas montanhas eram venenosas. Depois de comer 2 dúzias de plantas diferentes, os 2 motoristas finalmente morreram envenenados. Mas o seu sacrifício permitiu-lhes criar um diagrama para dezenas de plantas comestíveis. Isso permitiu que Yui Zong e os membros de sua equipe comessem vegetais frescos. Os ferimentos de Yui Zong se recuperaram completamente sob o tratamento constante de Lu Wei após 2 dias. Um convidado inesperado foi trazido diante de Yui Zong pelos membros de sua equipe durante o tempo em que ele estava se preparando para capturar a base militar. Um homem de meia-idade extremamente refinado de 30 anos ou mais, usando óculos, olhou razoavelmente para Yui Zong e disse: "Você é Yui Zong. Eu sou Kong Tão, do governo da cidade de Longhai. Vim aqui para representar o governo da cidade de Longhai e negociar com você." Capítulo 128. H1. Kong Tão pareceu um pouco arrogante para Yui Zong e disse corajosamente: "O governo da cidade de Longhai pode lhe dar anistia pelo assassinato de policiais e pelo ataque surpresa à base naquele momento. Mas você deve cumprir os seguintes pontos. Primeiro, você deve devolver os IFVS e entregar todos os tipos de armas obtidas através de vários canais ao governo da cidade de Longhai. Em segundo lugar, dissolva suas forças armadas ilegais e integre-se completamente no exército. Terceiro, traga todos os sobreviventes, bens e materiais para a base de sobreviventes da cidade de Longhai. Contanto que você faça essas 3 coisas, o governo da cidade de Longhai fornecerá anistia para seus crimes. Você também pode reter seus bens pessoais e você e seus familiares podem morar na região de especialidade. Você será fornecido como vice-quadro na região de especialidade." Yui Zong é apenas um líder bandido aos olhos de Kong Tão. Além disso, eles entrevistaram os sobreviventes que entraram em contato com Yui Zong na cidade de Longhai e inferiram que Yui Zong teve a ideia de ingressar no governo da cidade de Longhai. Eles decidiram usar esse método para recrutá-lo. Sem gastar um único soldado, eles poderiam desarmar Yui Zong e colocá-lo sob seu comando. Yui Zong olhou friamente para Kong Tão. Um espírito incomparável borbulhou de seu corpo com uma pressão poderosa. Kong Tão, pressionado, praticamente não conseguia respirar e abaixou ligeiramente a cabeça. Yui Zong avisou diretamente a Kong Tão para sair. "Volte e conte aos seus líderes. Não posso aceitar uma única condição. Se você quiser me agarrar, mande pessoas virem me agarrar. Por favor, devolva." O rosto de Kong Tão mudou e ele gritou: "Yui Zong, você conhece a natureza do seu comportamento atual? Comportamento que se opõe ao governo e à sociedade. Você é um inimigo do Partido Comunista e do povo. Você é um bandido. Se você insistir, acabará entrando para a história como uma desgraça." Yui Zong olhou para o oficial político Kong Tão agindo assim um pouco perplexo. "Scrum. Expulse-o." 2 membros do pessoal agarraram Kong Tão de acordo com o comando de Yui Zong. Yui Zong mudou repentinamente de ideia e disse: "Espere um momento. Tranque-o. Envie 2 pessoas para protegê-lo. Não permita que ele dê um passo para fora da sala." O rosto de Kong Tão mudou.
Ele gritou enquanto era arrastado pelos dois homens. Yu Zong, o que você está pensando? Neste momento você está se opondo ao povo. Xi Yang perguntou de lado. O que você está planejando fazer? Yu Zong disse em voz profunda. Receio que esta situação não possa ser boa. Devemos entrar em campo com eles. Devemos obter um poder mais forte e então agir. Vou levar pessoas para capturar o arsenal. Xi Yang, você faz Xiao Ming liderar as pessoas para vigiar a base de sobreviventes da cidade de Longhai. Peça-lhes que voltem e relatem se perturbarem uma folha de grama. Yu Zong encontrou 60 motocicletas em Stone Horse Village. A grande maioria dessas motocicletas foi dada ao exército e ao pequeno grupo de Xi Yang, à unidade blindada de Liu Yan e ao pequeno grupo de Dagouzi. Embora Xiao Ming não tenha sido excelente quando capturaram Stone Horse Village, ele é um soldado extremamente capaz. Xi Yang acenou com a cabeça, depois se virou e saiu. Ali fica a base militar de que falei. Xia Yui apontou para uma base militar distante e falou com Yu Zong. Yu Zong olhou para o lugar que Xia Yui apontou. De fato, havia um acampamento militar solitário montado na periferia. Zumbi após zumbi vestindo roupas militares estava por perto vagando. Yu Zong olhou para o distante acampamento militar e disse aos subordinados, eu irei primeiro. Todos vocês ficam aqui e aguardam ordens. Yu Zong e White Bones caminharam em direção ao acampamento militar. Yu Zong abriu um saco de sangue e borrifou no corpo de White Bones. White Bones avançou como uma flecha em direção à câmera militar cheia de sangue. Ele correu para o meio do grupo em alguns flashes. Como entrar em território não tripulado, decapitou aqueles zumbis vestindo roupas militares. Os zumbis de todo o acampamento começaram a circular, atraídos pelo corpo ensanguentado de White Bones. Yu Zong caminhou atrás de White Bones. Ele segurava um rifle tipo 03 e frequentemente atirava, atirando na cabeça de zumbi após zumbi. Lutar em combate corpo a corpo consome uma quantidade extremamente grande de resistência. Yu Zong deve conservar sua resistência ao enfrentar dezenas ou até centenas de zumbis e usar uma arma para lutar. Além disso, seus inimigos não eram apenas zumbis, mas também homens. Por isso ele nunca parou de treinar suas habilidades de tiro. Aqueles zumbis lentos eram a melhor prática de tiro ao alvo para Yu Zong. Sua técnica de arma poderia melhorar continuamente, desde que ele usasse constantemente munição real. Havia cada vez mais zumbis. White Bones decapitou zumbis com seu machado e recuou para trás ao mesmo tempo. Esses zumbis não conseguiram impedir um ataque de White Bones, mas a quantidade era muito grande. White Bones poderia estar completamente cercado, incapaz de se mover se fosse cercado. Zumbi após zumbi caiu continuamente no chão com tiros certeiros. Cabeça após cabeça de zumbi foi lançada voando assim que entrou no alcance de ataque de ossos brancos. Em pouco tempo, mais de 50 zumbis foram mortos com seu poder combinado. Xia Yui observou Yu Zong e White Bones caçarem facilmente aqueles zumbis de longe. Seu coração se encheu de pensamentos de medo. Quão severo! De repente, um S2 de cor verde saltou alto no céu da multidão de zumbis, correndo em direção a Yu Zong. Yu Zong imediatamente levantou uma arma para o S2 verde e atirou continuamente. O S2 desencadeou uma resposta de perigo assim que Yu Zong ergueu a arma para mirar nele. Ele chutou um pouco e se moveu como vento para o lado, fazendo com que as balas de Yu Zong errassem completamente. A velocidade do S2 foi rápida como uma explosão. Em poucos instantes, ele correu diante de Yu Zong, agarrou-se ferozmente em direção a Yu Zong. Os olhos de Yu Zong brilharam com uma luz fria. Ele atacou o S2 com uma espada na mão direita. Uma luz fria piscou e a cabeça do S2 caiu no chão. Um grande orbe de experiência afundou em seu corpo. Descartando facilmente o S2, o rifle tipo 03 de Yu Zong começou a atirar as cabeças dos zumbis comuns. Neste nível, é difícil usar zumbis comuns para subir de nível. É melhor usar a multidão de zumbis como alvos móveis para aumentar sua habilidade de tiro. Enquanto Yu Zong e Ossos Brancos caçavam os zumbis comuns, um zumbi de cor vermelha no topo de um grande edifício abriu bem a boca. Uma bola de fogo explodiu em direção a Yu Zong. Yu Zong sentiu uma sensação perigosa assim que o zumbi vermelho abriu a boca. Ele imediatamente rolou para longe. A bola de fogo explodiu em seu local original, criando um buraco do tamanho de um punho no chão. Yu Zong levantou-se com o corpo coberto de poeira. Ele fez movimentos irregulares enquanto olhava para o grande edifício ao mesmo tempo. Os dados do zumbi vermelho imediatamente entraram em sua mente. Nível 30 chama infectado H1. Possui a habilidade de atirar bolas de fogo. Capítulo 129. Trabalho de choque. Os zumbis possuem um ramo de ataque de longo alcance? A mente de Yu Zong ficou nebulosa enquanto ele olhava para o novo zumbi H1 no topo do grande edifício. Os zumbis tipo S já eram demais para as pessoas. Agora existem zumbis do tipo H que podem atacar a longa distância aparecendo de repente. O futuro da humanidade lutando contra zumbis tornou-se ainda mais difícil. Devo aprender completamente sua cadência de tiro. Yu Zong levantou a cabeça e observou o H1 ocupando o grande edifício no campo militar. Ele se moveu de forma mais irregular e levantou sua arma na entrada do campo, lutando contra os zumbis comuns junto com White Bomb. O zumbi tipo chama H1 deitou-se honestamente de bruços e observou Yu Zong do telhado do prédio alto. Ele só tinha instinto de ataque, não a menor consciência oculta. Esta é a maior fraqueza dos zumbis. Yu Zong e White Bomb lutaram e recuaram ao mesmo tempo. Havia mais de 100 cadáveres nas ruas do acampamento militar depois de 15 minutos. Só o campo inteiro tinha mais de 800 zumbis. Yu Zong e White Bomb mataram tantos zumbis, mas o número de zumbis não pareceu diminuir. A resistência de Yu Zong e White Bomb começou a cair continuamente. White Bomb também tem restrições de resistência. Ele não pode mais lutar se sua resistência estiver esgotada. Por outro lado, a resistência dos zumbis é infinita e desanimadora. Yu Zong sentiu um aviso em sua mente 15 minutos depois que o zumbi em chamas disparou a primeira bola de fogo. Ele imediatamente usou toda a sua força para se mover para o lado. A taxa de disparo é de 1 a cada 15 minutos. Nada mal.
Yui Zong analisou calmamente a taxa de disparo do zumbi em chamas e relaxou um pouco a respiração. Se a taxa de disparo daquele zumbi em chamas fosse muito frequente, então dezenas de zumbis em chamas poderiam formar uma aterrorizante unidade de artilharia de pequeno porte. Depois de testar a cadência de tiro do zumbi em chamas, Yui Zong ergueu seu rifle no céu e deu o sinal de ataque com 3 tiros. 2 IFVS, 3 UMERs e um vem montado com uma metralhadora pesada formaram um comboio ao longo da estrada e viajaram de longe. O pessoal da caravana que se aproximava rapidamente carregava todos os tipos de armas e cobria loucamente o grande número de zumbis que foram forçados a deixar o acampamento. Os 2 IFVS com as 2 metralhadoras tipo 86 de 7,62 mm e a metralhadora pesada tipo 67 montada num VI, abriram fogo loucamente. O fogo entrelaçado criou uma terrível tela de balas. Os zumbis envolvidos na tela de balas foram completamente despedaçados. Havia dezenas de L1S no meio da multidão de zumbis. Esses zumbis L1 evoluídos não conseguiram parar a tela de balas e foram despedaçados um por um. Cessar fogo. Aproximação da unidade de combate. Yui Zong deu a ordem depois de ver uma grande parte de zumbis sendo cobertos por balas. É difícil eliminar completamente os zumbis contando apenas com balas. Depois de serem banhados por balas, alguns zumbis ainda não morreram. Seus corpos foram dilacerados. A capacidade de combate caiu rapidamente e eles não foram capazes de formar um estado de multidão de zumbis. Eles basicamente não são os mesmos para a unidade de combate corpo a corpo que usa armadura de pele de cobra. Após um grito de guerra, 10 membros da unidade de combate corpo a corpo atacaram a multidão de zumbis enquanto seguravam espadas Tang. Eles atiraram loucamente naqueles zumbis que haviam caído no chão e tentavam se levantar novamente. Esses membros da unidade de combate próximo mataram um grande número de zumbis. Eles subiram de nível para o nível 7. Eles principalmente nivelaram poder e resistência. Usando espadas Tang, eles cortaram esses zumbis tão facilmente quanto cortar alho poró asterisco. Asterisco alho poró é igual. Um grande número de zumbis caiu nas mãos daqueles 10 membros da unidade de combate corpo a corpo. Yui Zong e White Bone correram para as profundezas do campo militar. O H1 é um gol que eles devem buscar. A preciosa unidade de combate corpo a corpo pode sofrer baixa se o H1 disparar outro tiro. Yui Zong moveu-se com todas as suas forças. Sua velocidade ultrapassou a do campeão de 100 metros antes da Era Z. Ele e White Bone avançaram para as profundezas do campo militar como uma espada afiada. Aqueles zumbis que bloqueavam o caminho de Yui Zong foram decapitados, completamente incapazes de impedi-lo. Osso Branco cortou violentamente com seu machado do outro lado, fazendo com que as cabeças dos zumbis que bloqueavam o caminho voassem uma por uma. Um grande número de cabeças de zumbis voam no céu ao longo da estrada, uma visão muito sangrenta. Um L2 apareceu diante de seus olhos assim que Yui Zong e White Bone invadiram o grande edifício militar. Um enorme punho atacou impiedosamente Yui Zong. O corpo de Yui Zong mudou ligeiramente, perfurando a lateral de L2. O punho do L2 explodiu pesadamente no corpo de White Bone, fazendo-o voar a vários metros de distância. Yui Zong cercou a retaguarda do L2. Ele ativou a habilidade Devil Flame. Uma chama demoníaca surgiu de sua mão direita e ele cortou a grande coxa de L2. A chama vermelha escarlate do diabo transformou a coxa direita em cinzas assim que Yui Zong fez contato, dividindo-a em 2 seções. L2 perdeu o equilíbrio por um momento após perder a perna direita e caiu no chão. Yui Zong cortou a parte de trás do L2 com uma espada, garantindo que o L2 caísse totalmente no chão. Ele aproveitou a oportunidade e usou um pé para pisar impiedosamente no crânio de L2. A chama do diabo ainda estava ativa e queimou L2 nitidamente. Parabéns, você subiu para o nível 27. Você obteve 2 pontos de estatísticas. Um grande orbe de experiência afundou em Yui Zong assim que o L2 morreu. Subiu de nível mais uma vez. Aumente a resistência e agilidade. Yui Zong fez sua escolha. Velocidade e resistência são a direção atual de sua escolha de evolução. Yui Zong colocou os itens L2 em seu anel de armazenamento. Ele rapidamente correu em direção ao telhado. Yui Zong finalmente correu para o telhado depois de matar 8 zumbis comuns e 3 L1S ao longo do caminho. No teto havia um corpo vermelho solitário. A cabeça do zumbi H1 era 2 vezes maior que a cabeça de uma pessoa normal. Tinha um corpo pequeno com 4 membros protuberantes. Sentindo a chegada de Yui Zong, os 4 membros H1 começaram a agir e correram em direção a Yui Zong. A velocidade é um pouco mais rápida que a de uma pessoa comum. Yui Zong avaliou calmamente enquanto observava a corrida do H1. O H1 se aproximou do lado de Yui Zong. Eu imediatamente abri a boca para devorá-lo e mordi Yui Zong. A velocidade de Yui Zong foi nivelada várias vezes. O H1 basicamente não podia ser comparado. Seu corpo moveu-se ligeiramente e evitou o ataque de investida do H1. Ele pressionou o H1 sem muita dificuldade e interrompeu firmemente seu ataque. Ele só tem um ataque de combate corpo a corpo. O poder de assalto está apenas no nível de um adulto comum. Em outras palavras, além de ser capaz de atirar bolas de fogo de longo alcance extremamente perigosas, sua habilidade de combate corpo a corpo é. Yui Zong rapidamente fez uma avaliação e em seguida cortado no topo do H1. Com um flash da espada, o H1 foi facilmente decapitado por Yui Zong. Era ainda mais fraco que o corpo de um S1. Capítulo 130. Capturando a base militar. O corpo do H1 caiu no chão. Um grande orbe de experiência afundou no corpo de Yui Zong. Um livro de habilidades, uma caixa de tesouro verde e 100 moedas vitais caíram de seu corpo. Yui Zong imediatamente desceu correndo depois de colocar essas coisas no anel de armazenamento. A batalha ainda não havia terminado e ele deveria voltar à luta imediatamente. Yui Zong desceu correndo. Ossos brancos seguiram atrás e rapidamente mataram 20 zumbis ao longo do caminho enquanto corriam para a entrada do acampamento. Yui Zong viu os 10 membros da unidade de combate aproximado trabalhando em grupos de 2. Eles forneceram apoio mútuo e habilmente dispensaram as espadas de imitação
Operação Tang, decapitando zumbi após zumbi. Atrás da unidade de combate corpo a corpo, 10 atiradores especialistas de Yuizong apontaram e atiraram nos zumbis de longe. Zumbi após zumbi foi atingido na cabeça e caiu sob seu fogo de precisão. Os 2 IFVS e um VEI ficaram na retaguarda sem atirar. A munição é algo extremamente precioso para o poder de Yuizong. Ele não tinha capacidade de recuperar balas. Antes que ele possa fabricar balas, é melhor conservar o fogo de artilharia e a munição. Yuizong não estava disposto a usar munição pesada, a menos que encontrasse uma multidão de zumbis. Isso seria um desperdício. O jovem pássaro Granny também participou da batalha. Ele correu para a multidão de zumbis. Ele quebrou crânios de zumbis a cada beijo, depois bicou e devorou os zumbis. Tem uma enorme imunidade aos zumbis que transmitem a infecção. Ele até gosta de comer zumbis. Ainda havia 20 membros comuns da equipe que usavam rifles para atirar continuamente na massa de zumbis. Yuizong rapidamente cortou em direção aos zumbis que bloqueavam a estrada e combinou com a unidade de combate corpo a corpo após entrar na batalha. Eles formaram uma unidade louca de decapitação que destruiu os zumbis que bloqueavam a estrada. A batalha feroz continuou por mais de uma hora. A grande parte dos zumbis foi finalmente eliminada por Yuizong e pelos homens que ele trouxe. Grupo após grupo preencheu os edifícios. Eles começaram a eliminar os zumbis espalhados no acampamento. Pontuação. Desta vez marcamos. Yuizong entrou no acampamento. Ele viu 10 zumbis montados com metralhadoras tipo 86 de 7,62 mm alinhadas. Seu coração imediatamente se encheu de alegria. Havia 2 IFVS e 2 veículos de metralhadora montados com 2 metralhadoras antiaéreas de 14,5 mm estacionados lá, além dos 10 zumbis. Assim que os veículos blindados entraram nas mãos de Yuizong, a flexibilidade de suas tropas e seu poder de fogo receberam um enorme aumento. Liu Yan, responsável pelas aquisições, saiu correndo de um armazém. Ele gritou animadamente para Yuizong: Capitão Yui! Capitão Yui! Dessa vez marcamos. Marcamos. Venha rápido. Yuizong ouviu as palavras de Liu Yan e se aproximou de Liu Yan. Ele rapidamente entrou naquele armazém. Pontuação. Uma pontuação enorme. Yuizong viu as armas e equipamentos do armazém assim que entrou no armazém e ficou infinitamente animado. Um rifle tipo 95 com cartuchos de 5,8 mm, morteiros, baionetas multiuso, lançadores de granadas, metralhadoras tipo 95 com cartuchos de 5,8 mm, metralhadoras pesadas tipo 89 com cartuchos de 12,7 mm, lançadores de granadas automáticos de 35 mm tipo 87, 2 metralhadoras para aeronaves e lançadores de foguetes tipo 40 tipo 8. Uma grande quantidade de armas padrão dupla estava no armazém, fazendo com que os espectadores ficassem deslumbrados, puxando seus corações. O equipamento aqui foi suficiente para Yuizong armar um batalhão. Havia uma grande quantidade de munição, projéteis de artilharia explosivos, granadas de mão e 9 mísseis antitanque guiados Red Arrow. O exército de Yuizong poderia substituir suas espingardas de pássaros por canhões usando esse tipo de equipamento. Sua capacidade de combate se multiplicou, transformando-se em um exército regular do ELP. O armamento de guerra moderno é extremamente importante. Com essas ferramentas de guerra, Yuizong não tem nenhum traço de medo em relação aos militares da base sobrevivente da cidade de Longhai. Yuizong ficou um pouco melancólico ao obter essas armas. Ele não tinha soldados especializados para operar esse armamento moderno. Yuizong deixou as distrações para trás e saiu do acampamento militar. Um passo de cada vez, um passo de cada vez. O pessoal de Yuizong trabalhava como uma colmeia entrando no armazém de armas e carregando tudo nos semi-caminhões para transporte. O rosto de cada membro da equipe estava cheio de alegria. Eles poderiam se tornar ainda mais fortes com armas e munições. As armas são essenciais quando se trata de lidar com zumbis ou outras pessoas. Xia Yu e seu guarda-costas Gao Ying caminharam até o lado de Yuizong. Yuizong olhou para Xia Yu e disse: de acordo com o nosso acordo, de agora em diante você está livre. Senhorita Xia Yu. Yuizong é uma pessoa que leva promessas a sério. Ele não conseguiu engolir suas palavras desde que prometeu liberdade a Xia Yu. Xia Yu olhou para Yuizong e disse lentamente: posso esperar um curto período de tempo na Stone Horse Village? Stone Horse Village recebeu continuamente sobreviventes sob o comando de Yuizong. Eles já recuperaram lentamente sua população. Yuizong também não é nada duro com os sobreviventes. Contanto que estejam dispostos a trabalhar, eles podem comer até se fartar. A taxa de criminalidade na aldeia também era muito baixa sob as patrulhas dos membros da equipa. Uma vez cometido um crime, os infratores eram enviados para campos de trabalhos forçados e forçados a construir um muro. Xia Yu e seu guarda-costas Gao Ying também planejavam ficar aqui por pouco tempo. Não haveria problema de segurança enquanto permanecessem. Yuizong olhou para Xia Yu e disse claramente: você pode, mas não é uma pessoa em nosso sistema. Você só pode receber rações de ajuda humanitária. Você mesmo deve resolver problemas alimentares adicionais. Yuizong não forçaria Xia Yu e Gao Ying a fazerem parte de seu sistema se não quisessem, mas ele não poderia dar uma grande quantidade de comida para essas duas pessoas ociosas. Os rostos de Xia Yu e Gao Ying mudaram. Eles não tinham muita comida. Eles puderam comer arroz branco, peixe e legumes enquanto seguiam Yuizong. Aqueles dois não suportariam se tivessem que comer aquele mingau diluído de ajuda humanitária. Xia Yu rangeu os dentes e disse a Yuizong: você poderia nos dar um veículo. Vamos para a base de sobreviventes da cidade de Longhai por conta própria? Yuizong ponderou por um momento e disse: você pode. Eu lhe darei um veículo depois que voltarmos. Vou deixar todos vocês irem sozinhos para a base de sobreviventes da cidade de Longhai. Cheia do equipamento do acampamento, a unidade blindada dirigiu-se majestosamente em direção à Vila Cavalo de Pedra. Toda a Vila Cavalo de Pedra se
mexeu e ferveu assim que o veículo blindado retornou. Este veículo blindado unido representava um poder formidável. Poderia facilmente destruir 1000 zumbis. Também representou a capacidade de proporcionar segurança, deixando-os ainda mais tranquilos. Yui Zong deu um jipe a Xia Yui, Gao Ying e Kong Tão e os deixou sair da Stone Horse Village após retornar. Capítulo 131. Reação da cidade de Long Hai. O que? O grupo de Yui Zong assumiu o controle de equipamentos de um acampamento? Isso é verdade? O rosto de Lei Shen estava pálido quando ele olhou para Kong Tão dentro da base de sobreviventes da cidade de Long Hai. Kong Tão disse, absolutamente verdade. Porra! Lei Shen baixou a voz e repreendeu. Sua pele ficou instável. Lei Shen capturou apenas uma base militar de infantaria. Esses 10 IFVS só foram deixados no acampamento por um motivo especial. Lei Shen consumiu uma grande quantidade de munição após capturar o condado de Qinjiuan. Embora o condado de Qingyuan tivesse um arsenal e uma delegacia de polícia, isso não foi suficiente para compensar a grande quantidade de munição perdida em sua captura. Lei Shen planejou originalmente levar tropas e extinguir Yui Zong se ele recusasse. Nesse momento, ele ouviu que Yui Zong capturou um acampamento militar e obteve equipamentos equivalentes a um batalhão, e sua ideia imediatamente começou a vacilar. Embora ele ainda acreditasse que poderia derrotar um bandido como Yui Zong, havia uma estrutura de poder complicada no condado de Qinjiuan. Ele não queria arriscar as tropas leais a ele em uma ação precipitada. Long Tão disse, chefe Lei Shen, ainda preciso ir ao prefeito Shen e relatar. Eu irei embora. Long Tão é uma das pessoas de Lei Shen no governo. Após a Era Z e após a ruptura dos comandos do governo central, o líder militar Lei Shen começou a tramar esquemas. Ele começou a permear sua influência no governo. Vários funcionários do governo eram leais a Lei Shen. Afinal, as armas exibem poder. Lei Shen tinha um batalhão de soldados sob seu comando e equipamentos equivalentes a um batalhão. Ele é a maior potência militar do condado de Qinjiuan. O condado de Qinjiuan também tinha outros grupos de poder grandes e pequenos, mas não havia um grupo que tivesse o poder de enfrentar Lei Shen. Mas se todos os grupos de poder do condado de Qinjiuan se unissem, Lei Shen não poderia se opor a eles. Vários soldados de seu batalhão eram apenas pessoas comuns. Ele só podia confiar no grupo central formado por 2 pelotões de soldados profissionais. Lei Shen disse claramente, vá. Kong Tão saiu. Lei Shen voltou-se para Fang Wen, membro do think tank, e perguntou, como você vê isso? Fang Wen riu, entregue este assunto a Shen Jianfen e deixe-o ficar com dor de cabeça. Lei Shen disse com as sobrancelhas franzidas, como responderemos se ele nos fizer circular e destruir Yui Zong? Limpar os rebeldes é uma responsabilidade fundamental dos nossos militares. Fang Wen sorriu e disse, nossa unidade ainda não terminou o treinamento. Ainda precisamos de no mínimo 2 meses para terminar o treinamento. Além disso, precisamos de uma grande quantidade de bens e materiais para treinar. Será um bom momento para fazer com que Shen Jianfen dê mais suprimentos aos nossos militares. Além do governo e dos militares trabalharem juntos para capturar o condado de Qinjiuan, após um longo período sem qualquer palavra do governo central, Lei Shen deu origem a intrigas. Mas o governo apreendeu uma grande quantidade de bens e materiais durante este período. Embora os militares tivessem seu próprio pequeno armazém, não tinham tanto quanto o governo. O governo estava a cargo da polícia armada e da força policial regular, estas duas potências marciais. Eles também tinham uma grande quantidade de suprimentos. Confiando no seu poder e suprimentos, o governo poderia de certa forma controlar e equilibrar os militares. Lei Shen relaxou a sobrancelha e revelou um sorriso. Sim, no grande edifício governamental ricamente decorado no condado de Qinjiuan, um homem de meia idade, de aparência delicada e com a aura de um estudioso, olhou para Kong Tão com as sobrancelhas franzidas. Ele perguntou com uma voz profunda, o quê? Ele recusou nossas condições? Correto. Kong Tão hesitou por um momento, depois cerrou os dentes e disse, Yui Zong está sem ordem. Não há a menor parte do Partido Comunista ou do governo lá. Disse que ele matou publicamente funcionários do governo. O filho de um líder central do partido também morreu nas mãos dele. Impossível. Ele não é assim. Neste momento, uma mulher extraordinariamente bela e jovem ao lado de Shen Jianfen não pôde deixar de falar. Kong Tão apontou para Xia Yui e Gao Ying ao lado dele e disse a Shen Jianfen, Senhorita Shen Yao, isso é o que eu pessoalmente vi e ouvi. Além disso, desta vez 2 outras pessoas que voltaram comigo são essas duas. Xia Yui revelou um sorriso elegante e gracioso para Shen Jianfen. Olá, tio Shen. Faz muito tempo que não nos vemos, não é? Shen Jianfen olhou cuidadosamente para Xia Yui por um momento. Seu rosto mudou dizendo, você é neta de Xia Lao, Xia Yui. Xia Lao foi um dos primeiros revolucionários da China. A família Xia tem enorme influência na China. Shen Jianfen certa vez prestou homenagem a Xia Lao no passado, durante o Ano Novo. Xia Yui seria como uma princesa se fosse antes do Zeage. Por causa disso, Xia Yui soltou um sorriso cativante que era brilhante e extraordinário. Muito obrigado por ainda se lembrar de mim, tio. Shen Yao não pôde deixar de interferir e perguntar, será que Yui Zong realmente assassinou publicamente funcionários do governo? Você é? Xia Yui avaliou cuidadosamente Shen Yao por um momento. Devido à sua arrogância, ela não reconheceu a beleza extremamente notável diante dela que poderia rivalizar com ela mesma. Além disso, ao lado de Shen Yao, havia uma mulher bonita, valente e bonita, com cabelos pretos na altura dos ombros, pele branca como a neve, feições delicadas e um par de olhos penetrantes. Esta é minha sobrinha Shen Yao. Esta é Ji Qinggu. Shen Jianfen fez uma apresentação a Xia Yui. Shen Yao e Ji Qinggu são ambos evoluídos extremos com habilidades de nível 3. Além disso, Ji Qinggu já ultrapassou o nível 10. Existem apenas alguns evoluídos na base de sobreviventes da cidade de Long Hai cujo domínio de habilidade se tornou tão forte. Xia Yui sorriu para Shen Yao e disse diretamente, Shen Yao, Yui Zong realmente matou um funcionário do governo. Ele também matou o filho do ministro do governo central, Ma. O rosto de Shen Yao ficou branco ao ouvir essas palavras. O Zeage ainda não existia há um ano, e a grande maioria das pessoas ainda acreditava no governo. Yui Zong matar um funcionário do governo é um crime grave, e matar o filho de um ministro do governo central
moral é uma ofensa imperdoável. Xia Yui continuou, correto. Yui Zong trouxe pessoas para capturar Stone Horse Village e uma base militar. No momento ele deveria ter equipamento suficiente para equipar um batalhão. As sobrancelhas de Shen Jianfen começaram a franzir depois de ouvir que Yui Zong capturou Stone Horse Village e um acampamento militar. Assim, a habilidade de combate de Yui Zong mudou para algo que não poderia ser ignorado. Ele originalmente planejou usar táticas assustadoras para quebrar imediatamente o poder de Yui Zong. Afinal, a grande maioria dos recrutas militares na cidade de Longhai são uma turba recém-alistada e não passaram pelo treinamento militar padrão. Shen Jianfen ponderou por um momento e depois ordenou a Kong Tão, leve a senhorita Xia Yui e seu guarda-costas embora. Ajude-a com o status de observador especialmente designado e providencie para que ela viva na região de especialidade. A ordem original virou caos após Zeage. Xia Yui foi uma das princesas de mais alto nível do Partido Comunista antes do Zeage. Shen Jianfen queria tratá-la bem deliberadamente. Shen Jianfen providenciou para que Xia Yui entrasse na região de especialidade para prestar homenagem aos seus relacionamentos anteriores, e a outra parte era ter um bom karma. Afinal, a influência da família Xia não era pequena, quem sabe o que poderia acontecer no futuro. Capítulo 132, Shen Jianfen. Shen Jianfen imediatamente massageou as têmporas de dor depois que Xia Yui saiu. A situação na base de sobreviventes da cidade de Longhai era extremamente complicada. Uma grande quantidade de funcionários do governo se transformaram em zumbis após o Zeage. Li Jianfen tinha acabado de ganhar uma posição firme depois de estabelecer a base de sobreviventes no condado de Qinjiuan, quando funcionário após funcionário do governo saiu da toca para tentar receber os benefícios da vitória. Fazia algum tempo que Zeage não existia e Li Jianfen só poderia aguentar e aceitar esses funcionários. Afinal, todos eram funcionários nomeados pelo governo. Esses oficiais não podiam lutar contra zumbis. Gangues e intrigas começaram a entrar em jogo. O governo da cidade de Longhai tornou-se extremamente fragmentado, formando pequenos grupos. Além do governo, a maior potência, os militares, não era tão limpo e honesto como era antes do início do Zeage. Atuando como chefe, Lei Shen expulsou dissidentes enquanto expandia suas forças. Shen Jianfen praticamente não tinha autoridade sobre os militares. Havia todos os tipos de grandes e pequenas esferas de poder entre o povo comum, e eles lutavam entre si por bens. Ainda haveria incidentes repetidos, mesmo que eles se unissem e punissem severamente os estupradores, assassinos, ladrões, assaltantes e outros. Além disso, uma reunião de pessoas é um problema enorme. Esse é o problema alimentar. Eles já haviam aumentado para mais de 5.000 sobreviventes, e a quantidade de mingau e bens diluídos que consumiam era extremamente enorme. Os soldados e as obras do governo deveriam ter garantia de comida suficiente para comer, e os alimentos eram fornecidos gratuitamente na região de especialidade. Nessas condições, os armazéns de alimentos na cidade de Longhai só poderiam durar no máximo os próximos 4 meses. Isso só acontecerá se a população não aumentar. Deve-se saber que todos os dias 10 ou dezenas de pessoas corriam das aldeias próximas e se juntavam à base de sobreviventes da cidade de Longhai. Pouco antes do início do Zeage, as pessoas comuns acreditavam mais no governo do que em si mesmas. E agora um poder hostil à base de sobreviventes da cidade de Longhai apareceu nas proximidades do condado de Qinjiuan, e isso fez com que Shen Jianfen tivesse uma dor de cabeça ainda maior. Shen Jianfen não é esse tipo de funcionário do governo honesto, limpo e imaculado. Mas ele ainda é um funcionário do governo que deseja fazer a coisa honesta se tiver capacidade. Todo o governo da cidade de Longhai é administrado e apoiado por ele. Ele não só teve que presidir o governo, mas também equilibrar os interesses de cada lado. A enorme pressão fez com que seu cabelo começasse a ficar grisalho cedo. Shen Yao olhou para o exausto Shen Jianfen. Ela não pôde deixar de perguntar. Segundo tio, deixe-me conversar com Yui Zong. Ele não é ruim. Ele me acompanhou até aqui. Ji Qinggu e eu não poderíamos conhecer você se não fosse por ele. Yao Yao. As pessoas podem mudar. Talvez ele fosse uma boa pessoa antes. Talvez ele fosse realmente uma pessoa que tinha vontade de se juntar ao governo, como você diz. Mas agora temo que ele já não tenha essas intenções. Shen Jianfen franziu a testa e falou lentamente. Shen Jianfen já sabia sobre Yui Zong pela boca de Shen Yao. Ele trabalhou no governo por muitos anos e tinha uma compreensão extrema com as pessoas. Ele conjecturou que Yui Zong realmente tinha vontade de se juntar à base de sobreviventes de Longhai City, já que chegou às pressas à base depois de capturar Always Bright Village. Mas depois que Yui Zong capturou a vila de Stone Horse, ele adivinhou que Yui Zong já aboliu qualquer noção de retornar à base de sobreviventes da cidade de Longhai. Eu ainda quero convencê-lo. Segundo tio, deixe-me convencê-lo. Se ele puder se juntar à nossa base, certamente se tornará um bom ajudante. Shen Yao falou resolutamente. Ela também não queria ver Yui Zong e seu segundo tio se tornarem inimigos. Shen Jianfen olhou para Shen Yao por um momento. Sua testa relaxou e ele brincou. Parece que Yao Yao da minha família já está naquela idade de amor. O rosto de Shen Yao ficou vermelho e ela ficou perturbada. Ela não pôde deixar de gritar e justificar. Segundo tio, o que você está dizendo? Eu não gosto de Yui Zong. Ele tem uma natureza fria e é chato. Ele não é nem um pouco cavalheiro. Como eu poderia gostar dele? Eu não gosto nem um pouco dele. Além disso, ele já tem uma namorada de 15 anos. Como eu poderia gostar daquele lolicon? Parece que ela realmente gosta de Yui Zong. Shen Jianfen olhou para o confuso Shen Yao. Suas sobrancelhas franziram e ele bateu levemente os 10 dedos na mesa. Originalmente, ele só queria fazer uma piada, mas nunca pensou que exporia os sentimentos de sua sobrinha. Shen Jianfen valorizava muito uma boa combinação. Ele absolutamente impediria que um estudante universitário comum como Yui Zong se casasse com Shen Yao antes do Zeage. Mas agora Yui Zong já havia se tornado um evoluído tiranicamente forte. Ele também tinha uma força armada que ultrapassava 100 homens.
Para chegar a este nível de político, é preciso atribuir importância aos seus parceiros. Shen Jianfeng pensou por um momento, depois disse hesitantemente a Shen Yao: tudo bem, você e Ji Qinggu vão juntos para persuadi-lo. Se ele quiser vir e se juntar à nossa base, então deixarei que ele e seu pessoal estabeleçam a 4ª Brigada Policial Especial, e ele será o capitão dessa 4ª unidade. Depois de conhecer a atitude e o poder de Yu Yizong, Shen Jianfeng abandonou completamente a ideia de remover completamente as munições de Yu Yizong. Ele usará seu selo oficial do governo para recrutar Yu Yizong sob sua bandeira. O Esquadrão Especial da Polícia é a força marcial ainda sob controle direto de Shen Jianfeng. O tratamento que receberam foi o melhor. Todas as pessoas comuns da base tinham inveja deles. Não é preciso dizer que os capitães dos esquadrões especiais da polícia eram objetos que chamariam a atenção de todos. Os olhos de Shen Yao brilharam. Feito. Shen Jianfeng riu levemente. Feito. Ji Qinggu e eu voltaremos para nos preparar. Shen Yao puxou Ji Qinggu para a saída do escritório e parou para falar. Depois eles saíram do escritório. Shen Yao morava na residência de um jardim na região de especialidade. Assim que Shen Yao voltou para casa, Kai Xiao a cumprimentou. Shen Yao, você voltou. Rápido, coma um pouco de comida. Shen Yao e Ji Qinggu entraram na casa. Havia 5 mulheres na casa. Kai Xiao, Zan Li, Lin Qi, Wang Fang e Shen Qing. Havia uma tigela grande de mingau diluído, 7 pãezinhos cozidos no vapor e 7 pequenos pedaços de carne para o almoço, todos cuidadosamente arrumados. Este foi o almoço deles. Entre os 7, apenas Shen Yao e Ji Qinggu tinham status de especialidade para poder obter alimentos fornecidos pelo governo. As demais 5 mulheres não tinham trabalho oficial. Eles só podiam ficar em casa e contar com a ajuda de Shen Yao e Ji Qinggu para sobreviver. As coisas ficaram um pouco apertadas depois que o excesso de suprimentos dados a 2 pessoas pelo governo foi distribuído entre 7. É claro que com o relacionamento que Shen Yao tem com Shen Jianfeng, ela só precisa abrir a boca para receber mais. Mas Shen Yao não fez isso porque ela não tem complexo de princesa. Além disso, os seus fornecimentos actuais excediam em muitos fornecidos às pessoas comuns. Capítulo 133. Yao Yao. Shen Yao deu uma grande mordida em um pão cozido no vapor depois de se sentar e perguntou: Zan Li, como está indo à procura de emprego? Shen Yao nem sequer olhava para a comida como grandes pãezinhos brancos antes do zeage. Mas ela já havia mudado muito depois do zeage. Este grande pão branco cozido no vapor e uma fatia de carne do almoço já deixaram esta ex-princesinha extremamente satisfeita. Hesitando por um momento, Zan Li disse lentamente: não encontrei um trabalho adequado. Zan Li e o resto eram apenas calouros comuns. Eles não tinham se formado e não tinham nenhuma experiência profissional. Havia muitos talentos de elite altamente qualificados entre os sobreviventes externos. Atualmente, para ser varredor de rua na região de especialidade, se não tivesse ligações, era necessário pelo menos o mestrado. É claro que para Zan Li e as outras mulheres bonitas seria muito fácil se quisessem entrar em um tipo especial de indústria. Mas Zan Li e os outros ainda não haviam entrado em estado de indigência. Naturalmente, eles não consideraram ingressar nesse tipo especial de profissão para ganhar dinheiro. Kai Xiao bebeu um pouco de mingau aguado, hesitou por um momento e depois disse: ontem saí e vi a irmã Zhao. Ela implorou que nos emprestasse meio quilo de arroz. Podemos emprestar para ela, Shen Yao? Shen Yao hesitou silenciosamente por um momento e disse: criar um filho não é fácil. Da próxima vez que você a encontrar, traga e dele 1/4 de quilo de arroz. Shen Yao sentiu as dificuldades de administrar despesas depois de assumir os assuntos domésticos. Apenas alimentar os 7 exigia muita comida todos os dias. Acrescentando seus corações compassivos, elas muitas vezes ajudaram as outras mulheres que vieram com elas para a base de sobreviventes da cidade de Longhai. Os dias ficaram apertados. Depois de comer um pãozinho cozido no vapor, Shen Yao hesitou por um momento e disse: estou me preparando para ir ver Yu Yizong. Quem quer vir comigo? Eu quero ir. Eu também quero ir. Os olhos da garota brilharam e eles responderam um por um. Aqui eles eram como minhocas de arroz misturadas com comida esperando para morrer. Eles não ousaram ir a lugar nenhum fora da região de especialidade. Zan Li e o outro também não ousaram se movimentar casualmente na região especializada. A lei e a ordem na região de especialidade não eram ruins, mas não tiveram nenhum efeito sobre os filhos e filhas de funcionários de alto escalão. Certa vez, eles viram uma governanta bonita e sem nenhum tipo de experiência andando sozinha pela rua. Ela foi arrastada para um prédio luxuosamente decorado por vários jovens. Vários policiais circularam o prédio após receber a denúncia. Depois que um deles entrou no prédio, ele saiu humilhado e a unidade foi obrigada a sair. Antes do ZEAG, dado que há controle sobre as informações nas redes, várias pessoas ousaram estuprar abertamente seus subordinados funcionários de escritório. Filhos e filhas privilegiados mataram pessoas e foram embora. Nem mencionei o colapso da ordem após ZEAG, uma época em que a moral pereceu. A lei é severa e cruel dentro da base de sobreviventes da cidade de Longhai, mas é dirigida apenas às pessoas comuns. Não existe qualquer poder restritivo sobre os filhos e filhas de altos funcionários. Vendo aquela visão, Zan Li e os demais ficaram com medo de sair para trabalhar. Elas perderam completamente a confiança na base e não ousaram se tornar babás. Eles só sabiam a sorte que tiveram ao lado de Yu Yizong depois que partiram. É muito difícil para uma mulher sem poder continuar sobrevivendo neste mundo cruel. Shen Yao olhou um pouco complexo para as outras 5 mulheres e disse: então iremos juntos. De manhã cedo, no campo de tiro Stone Horse Village, Yu Yizong segurava um rifle tipo 03 e disparou 10 tiros em um alvo a mais de 100 metros de distância. O alvo teve 8 buracos no alvo após os 10 tiros.
As outras 2 balas foram colocadas no 9º e 8º anéis externos. Uma delicada lolita magra com cabelo preto curto estava ao lado de Yuizong. Foi a pequena lolita que Yuizong encontrou fora de Stone Horse Village. Yao Yao. Yao Yao observou Yuizong disparar tiros sucessivos, e aquele par de olhos negros brilhantes olhou atentamente para o rifle nas mãos de Yuizong. Vendo Yuizong largar o rifle tipo 03, Yao Yao correu para o seu lado. Ela estendeu as 2 mãos e usou uma voz fofa de lolita para dizer a Yuizong: "Deixe-me brincar." Yuizong olhou para Yao Yao, a pequena lolita que acabará de completar 10 anos. Ele entregou a ela o rifle tipo 03, cuidado com o recuo. Yao Yao é uma lolita de apenas 10 anos, mas depois que ela evoluiu, suas características corporais aumentaram completamente. Seu poder e força atingiram o nível 8. Era comparável a um homem adulto. Manusear um rifle tipo 03 não foi um problema. Yao Yao segurou e admirou por um momento após receber o rifle tipo 03. Ela finalmente mirou no alvo a mais de 100 metros de distância. Uma lolita de apenas 1,36 m de altura carregando um rifle de 10 cm de altura dava às pessoas uma sensação estranha e desconfortável. Yao Yao puxou o gatilho. Um tiro soou. A bala voou, completamente fora do alvo. Yao Yao mordeu o lábio e puxou o gatilho repetidamente, esvaziando o pente inteiro. No final, o alvo a mais de 100 metros de distância tinha vários buracos de bala. Balas. Os olhos de Yao Yao brilharam com um traço de excitação depois de esvaziar completamente o pente. Ela estendeu a mãozinha e pediu mais balas. Yuizong arrancou o rifle automático tipo 03 das mãos de Yao Yao e disse: "Bom, hoje paramos por aqui. Agora vá rápido para a aula. As crianças são o futuro da humanidade." Yuizong contratou 10 professores para começar a instruir os filhos dos sobreviventes sobre vários tópicos depois de assumir o controle da Stone Horse Village. Na esteira da ampla oferta, a alimentação servida às crianças no refeitório foi melhorada. Eles não comiam mingau, mas refeições de verdade. Yao Yao franziu a testa: "A aula é chata. Além disso, estudar essas coisas não tem a menor utilidade." As crianças costumavam usar armas no campo de batalha em regiões de desordem constante antes da Era Z. Os temperamentos de várias crianças tornaram-se selvagens após o Zeage. Eles não queriam estudar ainda mais do que antes. Eles estavam mais interessados em colher vegetais silvestres e pescar para fornecer comida para a família do que em estudar. Teria sido difícil para as escolas atrair crianças se ele não promulgasse a regra de que as crianças não receberão comida se não frequentarem a escola. Yuizong olhou para Yao Yao e disse: "Vá ou não vá? Não vá e eu vou bater em você." Yao Yao recuou vários passos, as mãos apertando seu traseiro. Ela resistiu e olhou para Yuizong. Finalmente ela desistiu do abuso de autoridade de Yuizong e fugiu como uma nuvem de fumaça. Certa vez, ela não deu ouvidos às palavras de Yuizong e foi agarrada por ele e recebeu uma boa surra. Isso finalmente a fez bem comportada. Parecendo uma mulher inocente e fofa, Shen Miao se aproximou vestindo uma blusa branca, uma saia amarelo claro, meias brancas de algodão e botinhas, e deu uma toalha a Yuizong. Yuizong pegou a toalha, enxugou o suor do corpo e perguntou: "Como vai você? Acostumado a morar aqui?" Não muito tempo atrás, Yuizong acabará de realizar um exercício individual de corrida com peso de 150 kg. Ele então começou a praticar tiro ao alvo após terminar a corrida. Ele treinou continuamente seu corpo todos os dias. Capítulo 134. Treinamento militar. Shen Miao expressou seus sentimentos íntimos. "É muito bom aqui. Muito melhor que a vila da família Shen." Todos os homens adultos da vila da família Shen entraram nas fileiras de Yuizong depois de chegarem à Vila Cavalo de Pedra. Eles se tornam soldados sob a bandeira de Yuizong. Os aldeões da família Shen não eram apenas caçadores, mas também tinham experiência em lutar contra zumbis usando armas frias. Yuizong estava ansioso por seu desempenho. Os homens da vila da família Shen podiam comer arroz, bem como alguns peixes e vegetais depois de entrarem nas fileiras de Yuizong. Eles estavam extremamente satisfeitos em comparação com o fato de estarem aninhados na vila da família Shen, onde não tinham arroz suficiente para comer até se fartar. Yuizong ordenou: "Vá preparar seu pai. Vamos despachar tropas e eliminar os zumbis hoje. Faça seu pai trazer um esquadrão para a praça pública e esperar." Stone Horse Village não foi capturada há muito tempo. Yuizong organizou vários trabalhos, mas a eliminação dos zumbis na área circundante ainda não havia parado. Yuizong e Xiang se alternavam todos os dias, levando um grupo para eliminar os zumbis nas aldeias vizinhas, e procuravam por sobreviventes para entrar sob sua bandeira. A Stone Horse Village de Yuizong já tinha uma população de mais de 800 pessoas. Já havia mais de 150 combatentes. Shen Miao acenou com a cabeça e saiu de acordo com os comandos de Yuizong. O pequeno grupo subordinado direto de Yuizong e os 2 pequenos grupos formados pelos aldeões da família Shen rapidamente se reuniram na praça da cidade. Os 2 pequenos grupos líderes de equipe da força da vila da família Shen foram liderados por Shen Shetou e Zhao Xing. O grupo de Zhao Xing também tinha um vice-capitão. Foi o ex-chefe da vila da família Shen, Shen Ning. O fracasso de Shen Wang em seguir completamente as ordens de Yuizong o deixou desapontado. Por causa disso, Yuizong deu a Shen Ning uma posição de capitão de acordo com sua promessa, mas era uma posição de vice-capitão. Estes são aqueles que querem lutar contra zumbis? Mas como podemos usar apenas escudos e facas grandes? Por que não há armas? A diferença entre Yuizong e as pequenas unidades é que os combatentes dessas 2 unidades só tinham escudos e facas grandes. Isso os deixou um pouco desconfortáveis e eles sussurraram em particular. Apenas a unidade subordinada direta de Yuizong ficou ali em silêncio. Sob o olhar de todos, Yuizong subiu em uma plataforma alta. As discussões abaixo pararam assim que Yuizong subiu na plataforma alta. "Eu sou Yuizong. Hoje é o dia em que você sairá e lutará contra zumbis. Não é um erro. Hoje seu equipamento é um escudo e uma faca grande.
Este equipamento é mais adequado para combater zumbis do que armas. A partir de hoje, todas as unidades de combate realizarão treinamento de combate corpo a corpo. Você usará escudos de aço e facas grandes para lutar. Você receberá treinamento de combate corpo a corpo e treinamento de tiro ao mesmo tempo. As únicas pessoas que não precisam usar escudos e facas grandes são aquelas que têm uma taxa de tiro de 70% dentro de 100 metros, operadores de metralhadoras pesadas ou operadores de veículos blindados. É claro que os perigos são realmente muito altos ao usar escudos e facas grandes para combater zumbis. Aqueles que não desejam lutar podem sair. Eu não forçarei você. Houve um alvoroço imediato nas duas unidades de combate da vila da família Shen depois de ouvir as palavras de Yu Zong. Um aldeão do grupo de Zhao Xing hesitou por um momento, depois deu um grande passo. Eu me retiro. Eu me retiro. A retirada do aldeão acendeu como um incêndio no estado de espírito dos outros. Outras 8 pessoas selecionadas para retirar-se do combate. Yu Zong olhou para as 9 pessoas e disse friamente, pessoas que saíram. Sua incorporação e tratamento especial estão cancelados. Vá trabalhar na construção das paredes. Ao ouvir as palavras de Yu Zong, os rostos ficaram com uma tez incomparavelmente pálida. O tratamento dispensado aos homens que constroem os muros é muito inferior ao do pessoal externo. Eles devem trabalhar duro todos os dias e só podem comer até se fartar, sem quaisquer alimentos não básicos adicionais. Também não há salários adicionais. As pessoas do grupo de Yu Zong, se forem funcionários externos, podem comer e beber até se fartar todos os dias e podem comer alguns alimentos não básicos. O pessoal externo também pode receber uma recompensa se encontrar bens e materiais durante o combate. Eles estavam em melhor situação do que os trabalhadores de escritório antes do Zeage e receberam a inveja de outros sobreviventes. Entre os 9, um disse com pesar de repente, Capitão Yui, eu desejo lutar. Não me mande construir um muro. Eu também quero lutar. Eu não quero construir um muro. Havia 3 pessoas com arrependimento entre os 9. Ir trabalhar no muro equivale a ser punido com trabalhos forçados. Eles devem trabalhar amargamente o dia todo. Eles também poderiam usar os bens encontrados enquanto lutavam para encontrar uma mulher para se divertir. Stone Horse Village proíbe estritamente o estupro, mas uma lata de comida em Stone Horse Village é suficiente para encontrar uma mulher bonita para passar a noite. Além disso, várias mulheres desejaram aderir a eles e tornar-se suas mulheres depois de se tornarem pessoal externo. Yu Zong não olhou mais para aquelas pessoas e disse friamente, leve todos eles embora. 2 funcionários carregando rifle se aproximaram e fizeram os 9 homens irem em direção à muralha da cidade. Yu Zong olhou para os homens restantes nas 2 pequenas unidades e disse em voz profunda, há mais alguém que queira se retirar? Yu Zong continuou a dizer, se você quer uma vida boa, você deve tirar sua vida e arriscá-la. Aqueles que não desejam correr riscos são tão bons quanto trabalhadores. Garanto que aqueles que constroem muros e reparam estruturas continuarão vivendo. Mas não fique com ciúmes quando outros provarem a doçura e beberem da bondade. Foi para isso que outros usaram seu próprio poder e correram riscos. Yu Zong terminou seu discurso. Estava em silêncio abaixo. Ninguém falou querendo ir embora. Eles tinham acabado de ter uma vida que deixou os outros com inveja. Quem desejaria desistir facilmente disso? Estabelecer. Yu Zong comandou. As pessoas na praça se amontoaram em veículos, uma por uma, e saíram correndo. A vila sudeste ficava a 7,5 km da vila Cavalo de Pedra. A carreata de Yu Zong parou diante da aldeia. Todo o pessoal saltou dos veículos carregando grandes facas e escudos. Eles olharam de longe para a pequena cidade fantasma. Um IFV veio na retaguarda da carreata. Um IFV consome muitas balas e óleo durante o combate. Por causa disso, Yu Zong só traz um de cada vez só para garantir. Yu Zong borrifou uma bolsa de sangue cheia de sangue humano em White Bones depois que todos saíram dos veículos. Ele fez White Bones correr para a aldeia. Os zumbis da vila do sudeste imediatamente começaram a sair mancando do centro da vila depois de sentirem o cheiro de sangue. A aldeia do sudeste tinha uma população de várias centenas. As centenas de zumbis imediatamente formaram um grupo assustador de zumbis. Um S2 e vários S1 rapidamente passaram pelas massas como demônios em direção a White Bones de dentro do grupo de zumbis. Yu Zong assumiu a liderança segurando uma réplica Tang Sword em direção ao S2 e S1. O S2 sentiu o cheiro humano de Yu Zong. Imediatamente abandonou White Bones e atacou Yu Zong. Yu Zong deu as boas-vindas ao S2. Uma luz fria brilhou quando os 2 caminhos se cruzaram. O S2 foi imediatamente decapitado com um golpe de espada. Um grande orbe de experiência afundou em seu corpo. Capítulo 135, Vila dos Álamos. White Bones também cortou seu machado, avançando violentamente para o grupo S1. De uma só vez, o grande machado decapitou vários S1S. Yu Zong e White Bones colocaram tudo em uma sacola e recuaram rapidamente depois de cuidar dos zumbis do tipo S. O denso grupo de zumbis ainda tendia para Yu Zong. Yu Zong pegou um rifle depois de recuar para a posição. Ele calmamente mirava nos zumbis e constantemente atirava na cabeça de zumbi após zumbi. Tão forte. Realmente incrível demais. Esta é a primeira vez que os aldeões da família Shen viram Yu Zong lutar. Os olhos de cada um se encheram de medo. Eles já tinham ouvido falar da bravura de Yu Zong, mas esta é a primeira vez que Yu Zong mostra sua habilidade. Shen Shetou olhou para Yu Zong e seus olhos brilharam. Ele lentamente pensou, tão extremo. Mesmo sem uma arma, não sou páreo para ele. Shen Shetou é o caçador mais forte da vila da família Shen e o homem mais forte. Ele nunca se submeteu a ninguém em toda a sua vida. A primeira vez que ver a habilidade de Yu Zong é genuinamente convincente. Yu Zong imediatamente retirou o rifle após derrubar 6 zumbis e ordenou, cubra com tiros de metralhadora. O pequeno grupo diretamente subordinado a Yu Zong operou 2 metralhadoras pesadas e espalhou fogo contra o grupo de zumbis. Cobertos por fortes tiros de metralhadora, os zumbis pareciam trigo soprado por um forte vento. Cessar fogo. Unidade de combate próxima.
a 7ª unidade pequena e as 8 unidades pequenas, sigam-me. Yui Zong observou os zumbis ficarem cobertos de poder de fogo e finalmente gritou um comando. Então White Bones e Greeny correram juntos em direção aos zumbis restantes. Todos carreguem comigo. Shen Shetou é de uma raça agressiva e violenta. Ao mesmo tempo, ele matou sozinho 4 zumbis na vila da família Shen. Ele não tinha nenhum medo daqueles zumbis lentos. Os membros da equipe sob a liderança de Shen Shetou encheram-se de coragem. Eles soltaram um grito de guerra e atacaram segurando suas espadas e escudos em direção aos zumbis. Eles destruíram os zumbis comuns que se moviam lentamente, como o abate de galinhas e cães. Homens atacam comigo. Zhao Xing não ousou parecer fraco. Ele rugiu para seu pessoal e assumiu a liderança segurando espada e escudo. Shen Ning observou Zhao Xing e seus olhos brilharam com uma expressão complicada. Ele trouxe seu pessoal e seguiu Zhao Xing no ataque, cortando aqueles zumbis. Os aldeões da família Shen originalmente tinham experiência em caçar zumbis. Eles tinham uma capacidade de lidar com a pressão mental dos zumbis que era muito maior do que a de outros funcionários. Os zumbis já haviam passado por uma rodada de poder de fogo pesado. Contanto que tivessem cuidado com os zumbis que ainda não haviam morrido, os aldeões poderiam superar o medo e lidar facilmente com os zumbis. Os 2 grupos juntaram-se à unidade de combate corpo a corpo de Yui Zong e entraram na briga de zumbis. Eles decapitaram facilmente os zumbis restantes. Depois de resolver os zumbis fora da vila, a unidade de combate corpo a corpo de alto moral e 2 pequenas unidades lideradas por Shen Shetou e Zhao Xing massacraram seu caminho para a pequena vila. Yui Zong sabia que este é o verdadeiro começo do treinamento para as 2 pequenas unidades. Embora a grande maioria dos zumbis tenha sido atraída pelo barulho e pelo sangue dos ossos brancos, dentro da vila ainda havia vários zumbis e pequenos grupos de zumbis. Os pequenos grupos de Shen Shetou e Zhao Xing poderiam rapidamente se tornar uma força de elite se conseguissem limpar completamente o restante da aldeia. Formação de grupo. Shen Shetou gritou o comando assim que entraram na aldeia. 3 pessoas imediatamente formaram uma pequena formação triangular usando seus escudos e entraram cuidadosamente na aldeia. Eles não tinham a habilidade de Yui Zong de matar zumbis facilmente, então, naturalmente, eles foram cuidadosos. O grupo de Shen Shetou encontrou 3 zumbis espalhados pouco depois de entrar na vila. Depois que os 3 membros segurando seus escudos derrubaram habilmente os 3 zumbis, eles retomaram a formação do grupo e avançaram cuidadosamente. Eles eliminaram com extrema eficiência os zumbis da vila. Não é um trabalho ruim. Yui Zong seguiu atrás do grupo de Shen Shetou e observou. Seus olhos brilharam de elogio. No passado, ao capturar Stone Horse Village, eles dependiam principalmente de armas de fogo para eliminar uma grande quantidade da força zumbi. Então eles usaram soldados de elite usando armaduras de escamas de cobra para limpar os zumbis espalhados. As táticas de armas frias acima não podem ser comparadas às de Shen Shetou. O grupo de Zhao Xing do outro lado aprendeu a formação triangular de Shen Shetou. Eles entraram na aldeia passo a passo, decapitando metodicamente zumbis. Em meio à matança contínua de zumbis, eles estabeleceram confiança para superá-los. Os zumbis da Vila do Sudeste foram completamente expurgados após uma feroz batalha de 3 horas. No processo, 2 membros do grupo de Shen Shetou e Zhao Xing foram descuidados e foram arranhados e infectados. Yui Zong foi até os 2 membros da equipe e disse em voz profunda: "Vocês têm alguma última palavra? As pessoas infectadas devem morrer." Yui Zong não tinha como salvá-las. O membro da equipe disse com lágrimas nos olhos: "Gostaria que o capitão Yui pudesse cuidar da minha família." Yui Zong disse em voz profunda: "Não se preocupe. Vocês 2 são mártires. Seus familiares receberão o melhor tratamento." Aquele membro da equipe riu amargamente. "Então não me arrependo. Venha, me dê paz. Eu não quero mudar para essa coisa." Yui Zong acenou com a mão e 2 membros se aproximaram. Eles ergueram suas armas contra os 2 membros infectados e puxaram o gatilho, matando-os a tiros. "Capitão Yui, descobrimos algo novo." 2 dos subordinados diretos de Yui Zong encontraram algo enquanto procuravam suprimentos na Vila Sudeste. Eles apresentaram 2 mulheres bonitas e desnutridas com múltiplas marcas de tortura em seus corpos. Quem são eles? Yui Zong olhou para as 2 mulheres e perguntou a um membro da equipe entre elas. O membro da equipe olhou para uma das mulheres e disse de forma um tanto cruel: "Capitão Yui, eles são sobreviventes que fugiram de Poplar Tree Village para o oeste. Poplar Tree Village já está sendo ocupada por uma pessoa chamada Steel King. Esse cara tem centenas de sobreviventes em suas mãos. Zhang Hong, este é nosso chefe, Capitão Yui. Você pode contar lentamente a ele as informações sobre Poplar Tree Village?" "Eu vou falar, eu falarei. Vou contar tudo para essa pessoa poderosa. Não me bata. Eu direi tudo. Eu farei qualquer coisa. Estou implorando para que você não me torture." Zhang Hong ajoelhou-se no chão. Ela chorou e implorou a Yui Zong. Ela contou sua experiência e tudo que sabia sobre Poplar Tree Village. Capítulo 136. Shue Kaishan. Zhang Hong era uma linda mulher de negócios de colarinho branco antes do Zeage. Depois do Zeage, felizmente ela conseguiu dirigir e fugir da cidade. Depois fugiu para Poplar Tree Village. Poplar Tree Village foi capturada por um grupo de policiais em fuga e outros sobreviventes que escaparam para lá. Esses policiais defenderam os refugiados sobreviventes que fugiram de todas as direções e mantiveram a ordem em Poplar Tree Village. Eles protegiam as mulheres e não suportavam violações. Só que de repente um dia, o autoproclamado Rei do Aço, Shue Kaishan, assassinou todos os policiais. Ele trouxe pessoas para ocupar toda a Poplar Tree Village. Shue Kaishan passou o dia inteiro pensando em maneiras de brincar com as mulheres depois de assumir o controle de Poplar Tree Village. Ele inventou maneiras de torturar as mulheres sob seu controle. Zhang Hong sofre a tortura de Shue Kaishan. Ela fugiu com outra linda mulher na calada da noite. Yui Zong continuou e perguntou: "Quais habilidades Shue Kaishan possui?" De acordo com as especulações de Yui Zong, Shue Kaishan não poderia ser um evoluído, mas sim algum tipo de mutante possuindo algum tipo de habilidade. Caso contrário, ele não poderia ter matado policiais armados. Zhang Hong pensou por um momento e disse: "Ele é invulnerável a balas e facas. As balas não podem perfurar seu corpo."
Que outras habilidades ele tem? Não sei. Quantas pessoas eles têm? Quantas armas? Não está muito claro, mas eles devem exceder 10 pessoas. Zanrong não sabia de nada. Yue Zong rapidamente os deixou sair. Eles carregaram totalmente os suprimentos e encontraram 20 sobreviventes na Vila Sudeste. Então o grupo de Yue Zong retornou rapidamente para a Vila Cavalo de Pedra. Assim que o grupo de Yue Zong retornou a Stone Horse Village, pessoal especializado em logística chegou aos veículos e começou a descarregar tudo. Então eles classificaram tudo por tipo e carregaram no armazém. Esses participantes do combate também receberam um prêmio. Também vários aldeões da família Shen foram promovidos a membros preliminares da equipe. Isso os deixou extremamente felizes. Eles caminharam pelas ruas em pé. Além dos membros oficiais da equipe, os membros preliminares da equipe eram objetos de respeito e inveja na Stone Horse Village. Várias mulheres desejavam tornar-se parceiras de membros preliminares ou oficiais da equipe, porque todos eles tinham bens e suprimentos estáveis. Se eles saíssem e lutassem, também poderiam obter recompensas extras. Vá buscar Dagouzi e Wang Xuan. Faça-o se unir um esquadrão. Yue Zong imediatamente comandou um membro assim que ele retornou à aldeia. Sim. Capitão Yue. Esse membro da equipe respondeu e saiu correndo. Shen Shetou foi até Yue Zong e perguntou. Yue Zong, você está indo para Poplar Tree Village? Correto. Deixe-me ir com você. Yue Zong olhou para Shen Shetou e disse, você não vai descansar? Hoje Yue Zong trouxe pessoas para limpar a Vila Sudeste. Shen Shetou já matou 8 zumbis. Pessoas comuns que não subiram de nível consomem muita resistência matando 8 zumbis. Shen Shetou disse em voz profunda. Correto. Bom. Yue Zong concordou com o pedido de Shen Shetou. Dagouzi e Wang Xuan terminaram rapidamente de reunir suas pequenas unidades. 3 Umveis, 2 IFVS, 2 caminhões, 2 Umers e 3 jipes formaram uma carreata que acelerou rapidamente em direção a Poplar Tree Village. Em uma pequena casa de estilo ocidental em Poplar Tree Village, um homem de estatura média, careca e sem camisa, com uma longa cicatriz no peito feio, estava sentado em um sofá. Na frente dele estavam 2 mulheres completamente nuas com as cabeças na virilha em constante movimento. Este homem com uma longa cicatriz no peito é o governante de Poplar Tree Village, Xue Caishan. Xue Caishan de repente agarrou a cabeça de uma mulher bonita e torceu. Então chutou a mulher, jogou-a no chão e disse ferozmente. Porra, prostituta fedorenta chorando. Você não gosta do chefe. Porra, vocês mulheres são baratas. Vem aqui. Xue Caishan rugiu. 4 homens fortes vieram do lado. Seus olhos brilhavam com lascívia e eles encararam a linda mulher chutada no chão. Xue Caishan apontou para a mulher e para o chão e riu ferozmente. Estou dando essa pessoa barata para brincar com todos vocês. Mas não desejo que esta mulher barata veja a luz de amanhã. O rosto da mulher ficou desumanamente branco e ela gritou. Não, mestre, eu estou te implorando não. Posso te atender bem. Posso te atender bem. Você não precisa me descartar. As mulheres entregues aos subordinados de Xue Caishan depois que ele terminou de brincar com elas estavam no caminho da morte. Aquela mulher ainda não queria morrer. A outra mulher viu a cena e seu corpo estremeceu de frio, mas ela não disse uma palavra. Ela também queria viver. Obrigado pela recompensa, chefe. Os 4 homens ficaram radiantes e tiraram a mulher. Embora seja uma mulher que Xue Caishan havia usado, ela não parecia tão mal. Eles poderiam se divertir um pouco. Escravo Yun, venha. Xue Caishan olhou para outra mulher e esticou o pé fedorento. A mulher chamada escrava Yun rastejou até Xue Caishan como um cachorro. Embora fosse nojento, ela lambeu todo o pé suado e fedorento. Xue Caishan olhou para o escravo Yun. Seus olhos brilharam de prazer e uma excitação distorcida. As mulheres o desprezavam antes do Zeage porque ele era feio. Após Zeage ele obteve algum poder. Ele usou desenfreadamente seu poder para matar os policiais que protegiam a vila de Poplar Tree. E então começou a abusar das mulheres de Poplar Tree. Chefe, não é bom. Chefe, um jovem vestindo camiseta e calça entrou na vila e gritou enquanto Xue Caishan atormentava as mulheres. Xue Caishan perguntou com certa impaciência. O que é isso? Tanzen. O rosto de Tanshen estava aterrorizado quando ele disse. Uma força armada desconhecida está a caminho. O oponente tem armas e canhões. Eles também têm veículos blindados. Parecem tropas do exército. O que as tropas do exército? Leve-me rapidamente até lá. O rosto de Xue Caishan mudou. Ele empurrou as mulheres para o lado e seguiu Tanshen para fora da aldeia. 2 torres de vigia temporárias de 4 metros de altura foram construídas em Poplar Tree Village. Podia-se ver a situação a vários quilômetros daquela torre de vigia. Xue Caishan subiu rapidamente na torre de vigia. Ele pegou um telescópio de um subordinado pálido e olhou para longe. Ele viu a carreata com IFVS e seu rosto ficou um pouco feio. Os olhos de Xue Caishan ficaram vermelhos como sangue. Ele rugiu ferozmente. Reúna rapidamente as tropas. Lutarei contra eles até a morte. Nenhum homem pode fugir do meu alcance e sair da Poplar Tree Village. Na torre de vigia, um subordinado de Xue Caishan hesitou por um momento e disse, chefe, mas existem veículos blindados. Deveríamos nos render. Uma intenção assassina passou pelos olhos de Xue Caishan. Sua voz ficou fria sem comparação. As coisas que todos vocês fizeram, você mesmo sabe. Você acha que viverá se eles souberem? Capítulo 137. Multidão. Xue Caishan disse ferozmente. Nossa Poplar Tree Village pode reunir mais de 100 irmãos. Eles não são nem algumas dúzias. Eles querem nos devorar, não será tão fácil. Ao ouvir essas palavras, os irmãos de Xue Caishan não fizeram mais nada. Eles desceram imediatamente da torre e reuniram mão de obra. Xue Caishan é dominador em Poplar Tree Village. Seus irmãos fizeram muitas coisas más. Xue Caishan usou esses métodos e seu próprio poder pessoal para manter este grupo. Essa é a aldeia da Árvore do Álamo? Yue Zong saiu da carreata e olhou para Poplar Tree Village de longe. Ele viu 2 altas torres de vigia erguidas na aldeia, feitas de cimento, sacos de areia
areia, madeira e outros materiais diversos. Irmão após irmão de Shue Kaishan segurava armas e subia naquela cobertura simples e grosseira. Com os corações tremendo de medo, eles observaram a aura sinistra dos subordinados de Yuizong enquanto deixavam seus veículos. Os pequenos grupos de Wang Xuan e da Gouzi saíam em missões todos os dias para procurar bens e materiais e recebiam treinamento rigoroso, de modo que todos os homens carregavam um espírito de autoconfiança. Eles já tinham espírito de luta e autoconfiança. Vá fazê-lo se render. Yuizong rugiu. Da Gouzi deu um passo à frente, segurou um grande megafone e gritou de longe: gente da Vila Poplar Tri, você já está cercado. Larguem suas armas e rendam-se imediatamente, é o seu único caminho. Caso contrário, você vai se arrepender mais tarde. Renda-se agora mesmo. Nosso capitão Yui promete que todos serão poupados, exceto Shue Kaishan. Os pensamentos dos subordinados de Shue Kaishan flutuaram após ouvir os termos de rendição de Yuizong. A fraca vontade original de lutar começou a entrar em colapso. Eles eram originalmente apenas uma multidão. A grande maioria perdeu a vontade de resistir depois de ver os dois IFVS. Afinal, forças de infantaria regulares contra forças de veículos blindados são basicamente a morte. Mas eles não ousaram render-se imediatamente sob o poder despótico de Shue Kaishan. Yuizong viu que Poplar Tri Village não respondeu e imediatamente ordenou: equipe de morteiros abra fogo. Eles já haviam preparado a equipe de morteiros para começar a atirar mais cedo. Morteiro após morteiro explodiu por toda parte na entrada de Poplar Tri Village. Seguindo um lindo brilho fluorescente, estilhaços voaram e fumaça subiu por toda parte. Os 12 homens que se escondiam na tosca entrada da aldeia foram mortos ou feridos. As bombas desmembraram uma parte de seus corpos. Os homens perfurados por estilhaços estavam no chão soltando gritos dolorosos. Foi um grande golpe para o moral das forças armadas em Poplar Tri Village. Os irmãos de Shue Kaishan eram pessoas comuns no passado. Eles cresceram em uma geração pacífica. Eles não tinham experiência de combate. O som da explosão do morteiro removeu completamente o último vestígio de vontade de resistir. Eu me rendo. Não me mate. Um dos homens de Shue Kaishan largou sua arma e correu apressadamente para Yuizong. Eu me rendo. Não me mate. O único homem que fugiu desencadeou uma reação em cadeia. Os homens reunidos de Shue Kaishan se dispersaram. Eles largaram as armas e fugiram para Yuizong. Shue Kaishan observou o primeiro subordinado que correu e seus olhos brilharam com a intenção de matar. Ele ergueu um rifle para ele e mirou. Ele atirou impiedosamente no irmão que o traiu primeiro. Ele nunca pensou que sua operação seria completamente desmantelada por uma rodada de morteiros. Shue Kaishan largou rapidamente a arma e seus olhos brilharam. H pegou um pouco de terra do chão e esfregou o rosto. Depois levantou as duas mãos e correu em direção a Yuizong. Com o mestre fugindo, os homens restantes não tinham nenhuma confiança na luta. Tudo desabou. Eles jogaram suas armas ou fugiram silenciosamente pelos fundos da aldeia. Alguns fugiram para Yuizong. Verdadeiramente uma multidão. Yuizong viu o Poplar Tri Village desabar imediatamente com alguns morteiros e pensou em silêncio. Ele não achava que seria tão simples destruir o espírito de luta dos homens de Shue Kaishan. Shue Kaishan foi detido junto com seus irmãos pelos homens de Yuizong. Ele se agachou de lado com a cabeça entre as mãos. Shue Kaishan. Nenhum de seus irmãos ousou apontá-lo como Shue Kaishan. Yuizong caminhou diante dos cativos reunidos. Um membro da equipe se aproximou e disse cortesmente a Yuizong: Capitão Yui. Cuidado, Capitão Yui. Ele é Shue Kaishan. Zhang Hong, ao lado de Yuizong, viu Shue Kaishan agachado no chão e imediatamente soltou um grito. Ela foi torturada até a morte por Shue Kaishan. Mesmo que Shue Kaishan estivesse coberto de terra, ela conseguiu reconhecê-lo. Shue Kaishan imediatamente disparou do chão e atacou Yuizong assim que Zhang Hong gritou. Shue Kaishan não queria desistir da herança de Poplar Tri Village. Ele escolheu implementar um plano de decapitação. Os homens segurando armas e observando ao lado não hesitaram nem um pouco. Eles puxaram o gatilho assim que Shue Kaishan se moveu. O fogo concentrado de balas cobriu completamente a área em que Shue Kaishan estava. 3 cativos próximos a Shue Kaishan foram atirados em peneiras. Seus corpos estavam cheios de buracos sangrentos e eles caíram impotentes no chão, tornando-se cadáveres. As balas que atingiram Shue Kaishan foram todas lançadas voando, incapazes de ferir um único fio de cabelo de Shue Kaishan. Shue Kaishan enfrentou uma chuva de balas. Ele atacou Yuizong como uma flecha. Sua velocidade foi extremamente rápida, comparável a um S1, aparecendo diante de Yuizong em um instante. Todos os membros da equipe cessaram o fogo, com medo de ferir Yuizong. Aconteceu de repente, apenas Shin Shetou ao lado de Yuizong reagiu a tempo. Um punho pesado como uma montanha disparou contra Shue Kaishan. Os ancestrais de Shin Shetou transmitiram-lhe algumas artes marciais. Embora isso não o tornasse capaz de voar acima da terra, ele era mais do que páreo para soldados comuns das forças especiais. Se perder, Shue Kaishan rosnou. Uma luz brilhou no colar prateado em seu pescoço. Um pequeno furacão irrompeu de seu corpo. Isso surpreendeu Shin Shetou e o avanço de Liu Yan e da Gouzi a cerca de 6 ou 7 metros de distância, deixando apenas ele e Yuizong. Vendo que Yuizong estava quase ao seu alcance, os olhos de Shue Kaishan brilharam de alegria. Ele estendeu a mão em direção ao pescoço de Yuizong. Lixo, você confia nesse tipo de habilidade pensando que pode me prejudicar? Yuizong olhou para Shue Kaishan com os olhos gelados. A velocidade de Shue Kaishan parecia poder ser comparada às forças especiais de elite, mas isso não era suficiente aos olhos de Yuizong. Pouco antes de Shue Kaishan agarrar seu pescoço, ele deu um passo para a esquerda, evitando facilmente o ataque de Shue Kaishan. Ele puxou uma réplica da espada Tang e cortou a cintura de Shue Kaishan. A réplica Tang Sword atingiu a cintura de Shue Kaishan em um instante. Yuizong sentiu uma resistência bizarra emergir do local em que atingiu. Era como se uma membrana fina e flexível fosse bloqueada. Comendo a espada de Yuizong, Shue Kaishan foi lançado voando. Seus olhos se encheram de medo. Ele nunca havia sido atacado tão facilmente depois de ganhar suas habilidades. Capítulo 138. Decapitando Shue Kaishan. Yuizong disparou para frente.
Sua velocidade altamente nivelada alcançou facilmente Shue Kaishan. Shue Kaishan ficou surpreso e agarrou Yuizong. A imagem de Yuizong brilhou, evitando facilmente o golpe de Shue Kaishan. Ele começou a habilidade Devil Flame. Uma chama diabólica vermelha escarlate emergiu de sua mão. Ele deu um tapa suave na cintura de Shue Kaishan. A chama vermelha escarlate do diabo explodiu, criando um grande buraco na fina camada defensiva. O fogo frenético abriu um grande buraco na cintura de Shue Kaishan. Shue Kaishan soltou um grito estridente. Suas mãos não tinham como agir contra Yuizong. Ele não conseguia nem roçar nas roupas de Yuizong. A imagem de Yuizong brilhou e circulou atrás de Shue Kaishan. Uma mão bateu na coluna de Shue Kaishan. Uma chama selvagem irrompeu e queimou completamente a membrana de defesa de Shue Kaishan, incendiando um grande buraco em Shue Kaishan. White Bones avançou como uma flecha lateral. Um grande machado cortou a cabeça de Shue Kaishan. Sua cabeça torceu abruptamente para o lado e ele se tornou um cadáver, caindo impotente no chão. Muito extremo. Shen Shetou assistiu Yuizong decapitar facilmente o usuário à prova de balas e habilidade misteriosa Shue Kaishan. Seus olhos brilharam de medo. Ele praticava artes marciais, mas não conseguia nem acertar um golpe em Shue Kaishan. Além disso, Yuizong matou Shue Kaishan como se estivesse matando uma galinha. Yuizong foi até Shue Kaishan. Ele inspecionou cuidadosamente, confirmando o status de Shue Kaishan. Ele é um evoluído. Havia todos os tipos de equipamentos do mundo de Deus e do diabo no corpo de Shue Kaishan. Yuizong já tinha a maioria dos equipamentos. Apenas aquele colar prateado em seu peito atraiu o interesse de Yuizong. Ele estendeu a mão e pegou o colar do corpo de Shue Kaishan. Colar de furacão de tesouro raro de grau 3, 5 de agilidade quando equipado. O colar concede a habilidade Furacão Vento. Ele pode liberar uma porção do vento do furacão e fazer os inimigos próximos voarem. O poder do furacão é determinado pelo nível de espírito do usuário. Bom artigo. Yuizong viu o colar do furacão e seus olhos brilharam. Este colar tem um aumento de 5 em agilidade e uma habilidade adicional. É um tesouro extremamente útil. Shue Kaishan também usava sapatos de rank 1, roupas defensivas de rank 1 e alguns outros equipamentos de lixo para Yuizong. Usar múltiplos do mesmo tipo de equipamento não causou nenhum efeito de sobreposição. Esses cativos assistiram o deus da batalha Shue Kaishan morrer diante de seus olhos. Todos se ajoelharam no chão e estremeceram de medo, olhando para Yuizong cheio de medo e terror. A resistência de Poplar Tree Village ruiu completamente assim que Shue Kaishan morreu. As forças armadas de Yuizong avançaram suavemente para Poplar Tree Village. Eles preservaram a estabilidade e receberam a população e os suprimentos da aldeia. Cada homem que estuprou e roubou pessoas foi puxado para o lado e executado por um pelotão de fuzilamento. Sob esse tipo de lei militar rigorosa, todos os aldeões de Poplar Tree Village se comportavam sentados no chão, com as mãos na cabeça, ou se escondiam em suas casas, sem ousar sair. Shue Kaishan é realmente um idiota. As sobrancelhas de Yuizong franziram e pensaram depois que ele entrou em Poplar Tree Village e viu a cena. Yuizong viu sobreviventes desnutridos depois de entrar na aldeia. Todos os sobreviventes cheiravam mal e seus olhos não tinham nenhum traço de espírito. Fezes e urina podiam ser vistas por todas as ruas. Todos podiam sentir o cheiro da fumaça enjoativa enquanto caminhavam pela rua. Obviamente, Shue Kaishan não pensou em governar Poplar Tree Village. Ele nem valeria a pena se não tivesse aquela habilidade estranha. Uma pessoa com força incomparável não é necessariamente um governante qualificado. Os membros da equipe de Yuizong usaram armas e procuraram os sobreviventes em cada canto da aldeia. Cada sobrevivente recebeu um pedaço de pão de milho e depois foi retirado da aldeia. Stone Horse Village tinha um conjunto completo de instalações. Poderia facilmente abrigar milhares de pessoas, mas atualmente havia pouca população. Os membros da equipe de Yuizong observaram os sobreviventes na situação insuportavelmente difícil devorar os pequenos pedaços de pão de milho e seus olhos soltaram uma onda de compaixão e superioridade. Atualmente eles podiam comer arroz até se fartar todos os dias e frequentemente comiam peixe, cobra e vegetais. Eles não sabiam quantas vezes estavam em melhor situação do que os sobreviventes. Dagouzi deu as boas-vindas e lisonjeou Yuizong assim que ele entrou no prédio de Shue Kaishan. Capitão Yuioli. Tantas mulheres. Como pode haver tantas mulheres aqui? Yuizong olhou na direção que Dagouzi apontou, vendo apenas uma grande quantidade de todos os tipos de mulheres densamente aglomeradas ali. A quantidade provavelmente ultrapassou 150. Aquela mulher espremida em um pequeno pátio era um tanto espetacular. Dagouzi explicou a Yuizong, estas são todas as mulheres recolhidas por Shue Kaishan. Ele agarrou todas as mulheres de aparência decente, não importa quão jovens ou velhas, para se servir depois de matar os policiais. Este prédio de 7 andares e os 2 pequenos prédios ao lado eram para suas mulheres. Yuizong viu a multidão espetacular de Shue Kaishan e suspirou levemente. Ele realmente tem todo mundo. Dagouzi deu um sorriso estranho para Yuizong que todo homem entende. 2 membros da equipe trouxeram 4 mulheres. Capitão Yui, selecionei várias para você. Eles são todos virgens que Shue Kaishan ainda não tocou. São todos ternos e cheios de vida, com certeza você vai gostar deles. Entre os 4 havia uma mulher de 23 ou 4 anos vestindo roupa de enfermeira. Ela era delicada e requintada e tinha um par de olhos lindos. Um deles usava meias pretas e um terno de escritório com saia. Ela era refinada com cabelos na altura dos ombros. Uma mulher de colarinho branco, pele branca e rosto bonito. Outro usava jeans e camiseta. Ela tinha uma figura extremamente madura, cabelos tingidos de loiro e orelhas furadas. Ela parecia um pouco punk. A última tinha o cabelo preto preso em um rabo de cavalo. Seu corpo era muito maduro e ela tinha um caráter tranquilo e gentil. Essas 4 mulheres eram as mais bonitas e mais bem-humoradas do grupo de Shue Kaishan. A garota de aparência punk e a gentil garota de cabelo preto pareciam extremamente parecidas. A ordem mundial original começou a entrar em colapso
março após a Era Z. A grande maioria dos membros oficiais da equipe Always Bright Village tinha 2 ou mais mulheres. Yuizong também tinha Lu Wen e Gogu Yu, as duas belezas jovens e mais velhas. Dagouzi sempre observou Yuizong com cautela. Depois de ver que Yuizong não era um santo que não gostava de mulheres, ele foi em frente e escolheu algumas mulheres bonitas para lidar. Nada mal. Organize-as para serem minhas criadas. Yuizong olhou para as 4 lindas mulheres e disse claramente. Contanto que ele dissesse isso, Dagouzi cuidaria de tudo. Ele não precisava desperdiçar nenhum poder cerebral. Capítulo 139. Batalhão de Escória. Dagouzi revelou um traço de sorriso após receber o apoio de Yuizong. Ele ordenou aos membros da equipe, tragam todos. Esses membros da equipe imediatamente levaram essas mulheres embora. Antes de partir, a mulher com cabelos tingidos de loiro e apelo sexual punk olhou profundamente para Yuizong, então ela finalmente o seguiu e saiu com o grupo. Liu Yan caminhou até Yuizong com o rosto sombrio e disse em voz profunda, Capitão Yui, venha e olhe. O que é? A sobrancelha de Yuizong se ergueu e seguiu Liu Yan. Esses animais simplesmente não têm um mínimo de humanidade. Olhar. Liu Yan abriu a porta de um armazém com uma expressão de fúria. Um fedor nauseante de peixe saiu assim que a porta foi aberta. Dentro do armazém havia uma visão infernal. Houve uma mulher após a outra que caiu impotentemente no chão. Havia cicatrizes por toda parte em seus corpos. Havia um líquido amarelo fedorento por todo o corpo também. Vários seios das mulheres foram cortados. Alguns tiveram as mãos decepadas e amarradas. Cada um foi torturado até o último suspiro, com os olhos vazios. A visão era 10 vezes mais miserável do que a das mulheres no galinheiro. Yuizong viu a visão infernal e seus olhos brilharam de raiva. A voz ficou fria sem comparação. Quem fez isso? Liu Yan suprimiu sua própria raiva e disse, Xue Caishan e seus irmãos. Xue Caishan deu essas mulheres para seus homens torturarem depois que ele se cansou de brincar com elas. Além disso, ele determinou que as mulheres deveriam ser torturadas até a morte dentro de 3 dias. Liu Yan não era uma pessoa tão boa. Originalmente, quando estava sob o comando de Tiger, ele também visitou as mulheres no galinheiro. Mas esse tipo de ações cruéis e torturantes ultrapassou seus limites. Yuizong suprimiu sua raiva e ordenou a Liu Yan, essa escória. Liu Yan, pegue-os e execute todos eles. Sim. Capitão Yui. Liu Yan ouviu e se virou para sair. Dagouzi viu a aparência de Yuizong enquanto ele estava de lado e disse cautelosamente, vá mais devagar. Capitão Yui, por favor, acalme-se. Ouça meu breve argumento. Se você acha que essas palavras estão erradas, então me deixe ir. Yuizong olhou para Dagouzi. Suprimindo com força sua raiva, ele disse em voz profunda, fale. Embora Dagouzi tivesse medo de morrer, fosse superficial e gostasse de ter o nariz marrom, ele era completamente leal a Yuizong. E ele nunca cometeu um erro. Yuizong o considerava relativamente importante. Então mesmo com raiva ele podia ouvir as palavras de Dagouzi. Dagouzi disse, Capitão Yui, você já prometeu que os rendidores não morreriam. Como os outros olharão para você se você engolir imediatamente suas palavras? Se a notícia se espalhar e encontrarmos inimigos depois de hoje, os inimigos poderão ter alguns escrúpulos e não se renderiam a você. Seria melhor obrigá-los a trabalhar duro e tratá-los como bois. Faça com que eles tenham a vida mais amarga e só deixe-os comer até ficarem satisfeitos é o suficiente. No momento, Stone Horse Village está construindo uma muralha na cidade. Dagouzi pensou em 2 aspectos. Um deles é a reputação de Yuizong e o outro aspecto é fortalecer a força de trabalho para construir um muro. Yuizong mergulhou em pensamentos profundos ao ouvir as palavras de Yuizong. Assim como Dagouzi disse, matar os prisioneiros o deixaria feliz, mas a notícia certamente se espalharia. Se ele encontrasse inimigos depois de hoje, eles não se renderiam. Eles morreriam lutando até o fim. Ele também teria diversas perdas exterminando a oposição. Yuizong pensou em estabelecer uma organização chamada Batalhão de Escória para esses homens. De agora em diante, o Batalhão de Escória está estabelecido. Se os prisioneiros de hoje forem parentes deste armazém, eles entrarão no Batalhão de Escória. Cada prisioneiro do batalhão deve matar 40 zumbis para se tornar um cidadão normal. Dagouzi, você pode usar arbitrariamente o Batalhão de Escória para os trabalhos mais amargos, mais sérios e mais perigosos. Dagouzi deu um tapa no peito e prometeu, sim. Capitão Yui, não se preocupe, certamente irei usá-los bem. Poplar Tree Village teve mais de 500 sobreviventes. A população de Stone Horse Village subitamente ultrapassou 1000 depois que todos foram transportados para Stone Horse Village. A grande quantidade de pessoas que chegaram foi alocada por Gogu Yu, Limani e Dagouzi. As várias fábricas em Stone Horse Village recrutaram pessoas e começaram a trabalhar. Cada pequeno grupo de busca trazia continuamente uma grande quantidade de mercadorias de fora. Os bens e suprimentos em Stone Horse Village tornaram-se relativamente abundantes. Todos os tipos de ordem começaram a ser restabelecidos lentamente. Os suicídios diminuíram e os olhos das pessoas não estavam mais sem esperança, como cadáveres ambulantes. Os prisioneiros do Batalhão da Escória foram conduzidos como cães por Dagouzi e foram forçados a fazer o trabalho mais intenso. O progresso na construção do muro tornou-se muito mais rápido. Existe alguma maneira de engolir a base de sobreviventes da cidade de Longhai? Yuizong mergulhou em um banho público depois de um dia agitado limpando 4 aldeias. Apesar da água quente penetrar em seu corpo, ele fechou os olhos e pensou. A base de sobreviventes da cidade de Longhai era um espinho constante no lado de Yuizong. A base de sobreviventes da cidade de Longhai não apenas usou um nome justo, mas também bloqueou o caminho de Yuizong para o sudeste. Não só isso, mas também amarrou uma
parte das forças armadas de Yuizong. Yuizong foi forçado a deixar para trás soldados para defender e observar a base de sobreviventes da cidade de Longhai. Yuizong também não conseguiu expandir livremente seu poder. A base de sobreviventes da cidade de Longhai tinha uma população de vários milhares. Também contava com a polícia, policiais armados, soldados profissionais, 7 IFVS e equipamento militar oficial do plano anterior à Era Z. Yuizong não tinha o poder de atacar e destruir completamente a base de sobreviventes da cidade de Longhai. Ele só poderia capturar as pequenas aldeias vizinhas, reunir sobreviventes, treinar tropas e aguardar o momento certo. Enquanto Yuizong tomava banho, as grandes portas se abriram. Uma donzela vestindo um roupão caminhou graciosamente através do vapor em direção a Yuizong e entrou no banho. Yuizong já sabia que alguém entrou na casa, só que ele não sentiu nenhuma intenção assassina nem sentiu qualquer perigo. Goguer? Com certeza, deixe-me beijar você. Yuizong fechou os olhos e estendeu a mão. Ele trouxe aquela mulher para seus braços. Ele esfregou desenfreadamente seus grandes e macios coelhos brancos. Quem é você? Yuizong imediatamente sentiu algo errado assim que beliscou seu grande coelho branco. O corpo dessa mulher também é delicado, macio e cheio, mas comparado aos seios enormes de Guoguil, eles eram bastante inferiores. Ele abriu os olhos e descobriu a garota com cabelos tingidos de loiro e orelhas furadas. Era a garota extremamente punk Zhang Jingyao. A grande maioria da pele branca como a neve de Zhang Jingyao no banho público diante dos olhos de Yuizong. Os grandes coelhos brancos tinham um par de cerejas rosa. Foi extremamente atraente sob a iluminação do banheiro. Mestre, seu escravo veio para servi-lo. Esta é a primeira vez do escravo. Por favor, seja terno, mestre. Capítulo 140. Garota rebelde Zhang Jingyao. Recebendo esse tipo de serviço especial de Zhang Jingyao, o sangue de Yuizong começou a subir. Zhang Jingyao afundou a cabeça na água por 20 segundos e voltou com falta de ar. Uma grande quantidade de gotas de água escorreu de seu lindo rosto até o peito. Zhang Jingyao abriu os olhos e lançou um olhar coquete para Yuizong. Ela estendeu a mão agarrando o pequeno Yuizong. Asterisco sentou-se. Um traço de vermelho brilhante começou a ondular na banheira. Suas sobrancelhas franziram e depois de um momento ela rolou. O escravo ofende corajosamente, por favor, castigue o mestre. Zhang Jingyao estendeu habilmente pequeno e lambeu levemente a orelha de Yuizong. Ela soprou em seu ouvido e brincou. Yuizong envolveu a tentadora raposinha em seus braços. Ele desfrutou desenfreadamente de seu corpo cheio de charme e juventude. Apesar de ser a primeira vez desta pequena raposa, sua boca gritava continuamente ruídos surpreendentes que poderiam fazer alguém corar, sentindo-se excitada como uma vagabunda extremamente fácil. Yuizong também estava extremamente animado, finalmente descansando depois de implorar para parar. Zhang Jingyao estava nos braços de Yuizong, descansando depois do sexo. Ela disse exaustivamente, mestre, você é realmente forte. Yuizong riu suavemente. Ele começou a massagear seu corpo delicado e macio. Seu corpo estava coberto de gotas de suor. Estava quente e escorregadio como já de morno. Yuizong nunca pensou que comeria uma de suas criadas antes do jovem Guoguil. Yuizong massageou o lindo par de coelhos brancos de Zhang Jingyao. Sentindo a sensação elástica e macia, ele perguntou lentamente, por que você veio me seduzir? Yuizong não era tão bonito a ponto de fazer uma mulher bonita como Zhang Jingyao se apaixonar à primeira vista. Zhang Jingyao se virou e olhou diretamente nos olhos de Yuizong, porque o mestre é forte o suficiente. Quero beber leite e comer pão. Quero usar maquiagem, lingerie sexy, ser cuidada e ter atenção. Essas coisas só o mestre pode me dar. O mais importante é que depois de me tornar sua mulher, você me deu uma sensação de segurança. Yuizong observou Zhang Jingyao falar a verdade. Ele riu levemente e a abraçou dizendo, você é realista. Sem problemas. Você pode comer conosco à mesa a partir de agora. Também farei de você um membro preliminar da equipe. Você quer estudar ou começar a trabalhar? Posso ajudar a organizar isso para você. No passado, Zhang Jingyao e as outras mulheres eram empregadas domésticas de Yuizong, Guoguil e Luen. Naturalmente eles não tinham qualificação para comer na mesma mesa. As 4 mulheres foram incorporadas como pessoal externo. Eles poderiam comer até se fartar e ter alguns alimentos não básicos. Mas naturalmente não se comparava à comida de Yuizong. Zhang Jingyao sorriu docemente. Ela usou seus doces lábios de cereja para beijar Yuizong. Obrigada, mestre. Zhang Jingyao abraçou Yuizong. Ela usou sua delicada e macia ** para esfregar os braços de Yuizong e disse, não quero estudar nem trabalhar. Quero ficar ao lado do mestre e servi-lo. Posso? Zhang Jingyao era uma garota rebelde antes do Zeage. Ela não tinha vontade de estudar. Ela não queria estudar ainda mais depois do Zeage. Yuizong não se importou e disse, você pode. Não foi um problema sustentar uma mulher bonita como Zhang Jingyao com os suprimentos atuais da Stone Horse Village. Yuizong não se importava se queria ser um vaso ignorante e incompetente. Yuizong olhou para Zhang Jingyao e disse claramente, mas, já que você está me seguindo, você é minha pessoa. Se você fugir para outro homem, não culpe minha crueldade. Zhang Jingyao mostrou muita devassidão agora há pouco. Yuizong gostava de sua forte paixão, mas não queria que ela tivesse um caso. Zhang Jingyao sorriu e lisonjeou Yuizong, não se preocupe, mestre. Slav certamente não fará esse tipo de coisa. Zhang Jingyao tem inteligência, embora seja alguém rebelde. Ela não é uma idiota. Todos os pedidos entraram em colapso após o Zeage. As pessoas se separariam ou se divorciariam antes do Zeage, assim que um caso fosse descoberto. Depois do Zeage, se ela tiver um caso, ela poderá acabar morrendo em vida. Xue Kaishan destruiu sua vontade de resistir.
Certa vez, ele os fez olhar para as mulheres que haviam sido torturadas. Zhang Jingyao já viu uma linda mulher ser torturada até a morte. Ela sempre foi ousada e indisciplinada, mas tinha medo de se comportar. Zhang Jingyao inclinou-se para Yuizong como um gatinho dócil. Ela disse suavemente: Mestre, o que você acha da minha irmã mais velha? Yuizong pensou na garota de rabo de cavalo com temperamento calmo. A garota educada e estudiosa se chama Zhang Jingyao. Então ele disse: nada mal. Ela parece uma mulher gentil e quieta. Zhang Jingyao revelou um sorriso estranho e disse: Mestre, traga-a também para dentro de casa, que tal? Nós dois iremos cuidar de você juntos. Um trio de irmãs não seria feliz? Yuizong ficou um pouco perplexo. Ele olhou para Zhang Jingyao em seus braços. Ele nunca pensou que essa garota rebelde lançaria inesperadamente sua própria irmã em seus braços. Na verdade, ela disse as palavras trio da irmã, mas ela é sua irmã. Yuizong hesitou por um momento e disse. Ele não pôde deixar de pensar, o algo sinistro que Zhang Jingyao propôs, asterisco asterisco, estrela estrela, algo nas profundezas de seu coração. Estou pensando na minha irmã. Ela será uma das suas, mais cedo ou mais tarde. Mais tarde não é tão bom quanto antes. Além disso, minha irmã não é como eu. Ela era uma das melhores alunas da escola, a flor mais conhecida de toda a escola. Ela era a garota dos sonhos de vários filhos fracos. Zhang Jingyao continuou a estimular Yuizong. Zhang Jingyao tinha seus próprios pensamentos. Assim que viu a bela e notável princesa Guo Guoyu com seu corpo quente, ela soube que não poderia conquistar Guo Guoyu. Ela planejava puxar a irmã para o abraço de Yuizong. Eles poderiam lutar pela atenção de Yuizong. Suas vidas podem melhorar se Yuizong os adorar. Yuizong deu um tapa de leve na bunda de Zhang Jingyao. Deixa pra lá. Yuizong é o ditador da Vila Cavalo de Pedra. Contanto que ele desejasse, dormir junto com dezenas de mulheres não seria difícil. Mas ele não tinha esse tipo de inclinação. Tudo vem naturalmente. Afinal, ele ainda enfrentava a grande base inimiga de sobreviventes da cidade de Longhai. Ele não tinha a menor ideia de buscar prazer desenfreadamente. Os lábios de Zhang Jingyao estremeceram ao ver Yuizong ser evasivo e ela não disse mais nada. Ela apenas se inclinou silenciosamente no abraço de Yuizong, desfrutando da rara paz. Zhang Jingyao não dormiu bem um único dia nas mãos de Xue Caixan. Na manhã seguinte, Yuizong trouxe Zhang Jingyao, Guogu e Luwen para a mesa. Um banquete extremamente suntuoso estava sobre a mesa. Havia leite de soja, donuts, leite, pão, ovos e presunto. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.